Bem, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Estamos iniciando nossa aula. Estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alunos. Então tá, vamos lá, vamos começar, pessoal. A gente, na aula passada, nós paramos, nós vimos, né, o diagrama de Pareto, vimos a matriz Guth, vimos o diagrama de Ishikawa, o campo de forças, a gente viu as ferramentas para você obter informação da situação, fazer um diagnóstico como análise, fazer a famosa análise da situação, para depois passar para a geração de alternativas. A gente já viu a primeira ferramenta, que é o brainstorming, né? A gente viu o brainstorming na aula passada, vamos voltar para o último slide que a gente viu, tá? E aí a gente continua. Vamos lá, então. Geração de alternativa ainda. Brainwriting, quer dizer, esse foi o último slide, brainwriting, né? A gente falou que, ao invés de ser cada um dar uma ideia, né, na verdade, as pessoas colocam as suas ideias sem nenhum filtro, né, num papelzinho, e aí passam para outra pessoa complementa a ideia, né, ou faz algum tipo de crítica, ou seja, no outro, a crítica é no final, todo mundo dá ideias assim a ermo, né, e só essa crítica no final. Aqui a ideia é realmente não criticar, porque se você criticar, você vai acabar tolindo, mas ele dá a possibilidade de você ampliar a ideia de alguém. Então, por exemplo, alguém tem uma ideia, anota no papel, depois que todo mundo anota, passa para o próximo, a pessoa coloca alguma coisa, faz alguma correção que ela ache, mas mantendo a escrita original da pessoa que teve a ideia, né? Então, ela coloca um post-it grande, coloca lá, então você já está fazendo, vamos dizer assim, uma certa... Está explicando, porque a pessoa que lê acaba não entendendo e pergunta, fulano, o que você quis dizer com isso? E aí acaba complementando, então já sai com, vamos dizer, com um formato melhor do que sai o brainstorming puro, né? Que as pessoas jogam ideias a ermo, mas aquela história, a vantagem, né, as duas são muito boas. Eu gosto particularmente do brainwriting porque permite que as pessoas consigam aprimorar as ideias, né? Não fica uma coisa só de uma pessoa, mas acaba sendo uma ideia do grupo todo. Então, eu acho bacana isso, né? Após essa etapa, cada integrante repassa seu papel para a pessoa do lado, lerá as ideias escritas e pode apresentar algumas sugestões também por escrito. Ao final desse processo, as ideias com suas respectivas contribuições são lidas e discutidas em grupo. Ou seja, ele dá uma vantagenzinha sobre o brainstorming, né? Enquanto o brainstorming todo mundo discute, e aí tem gente até que fica assim, não vou discutir não, deixa para lá, deixa rolar. Esse já, praticamente todo mundo tem que dar a sua opinião, que na minha opinião, acaba sendo bastante rico, um processo bastante rico, bem mais rico até que o brainstorming. Então, vamos lá. Esse a gente já falou na aula passada. Árvore de decisão. Árvore de decisão, eu acho que vocês já viram. Então, eu só vou comentar um pouco. Se você não tiver visto, você coloca no chat, professor, não vi. Eu explico mais a fundo um pouquinho, tá? Eu acho que vocês já viram em 2 disciplinas. Então, eu vou só dar uma pimentinha, vamos dizer assim, falar um pouquinho, só para você lembrar, que você pode vir a usar. Agora, a ideia é você escolher a ferramenta certa, no momento certo, no processo certo, tá? Então, por isso que a gente coloca aquele framework, volta toda hora no framework, mostrando para você onde a gente está, qual é a ferramenta, para a ideia você use a ferramenta certa na etapa do processo decisório correto, né? Por exemplo, se você usar a árvore de decisão para você detalhar o problema, vai ser a pior coisa que você vai fazer, não vai funcionar, entendeu? Aí você vai falar, professor, eu uso outra ferramenta, eu posso usar uma SWOT. Essas ferramentas aqui, pessoal, é o que o pessoal mais usa, tá? Por isso que a gente traz para você, por quê? Porque o resultado dessas ferramentas acaba sendo melhor que o das outras, né? Alguém está entrando, só vou comentar para evitar que problema. Beleza. Pessoal, olha, só mais uma vez, tá? Dica que eu dou, a Tiffany acabou de entrar aí e ela parece que está em outro domínio, né? Só uma dica que eu vou te dar, fecha todos quando na prova, né? Você pode até conseguir entrar no Classroom se você tiver com duas chaves abertas, mas você não consegue enviar o formulário, tá? Então, para evitar desespero, que já aconteceu, o aluno, não estou conseguindo enviar, professor, está dando problema, está dando problema. O que você faz? Você sai de todas as chaves e entra só na do seu UB, tá? No dia da prova. Hoje, tudo bem, eu estou abrindo para você, não tem problema não. Mas no dia da prova, o que pode acontecer? Você está com as 2 chaves, está com uma chave pessoal e está com a chave do seu UB. Então, o que acontece? Quando você entrar lá no Classroom, você até consegue entrar, porque ele vai
ir para um lugar errado, você vai clicar, vai entrar de novo. Mas na hora de enviar, se você tiver com 2 chaves, você não consegue enviar. Vai por mim, tá? Então, o que eu falo para você? Dica, né? Porque a pessoa, você faz a prova toda, na hora de enviar, dá erro. Já aconteceu, não ficar desesperado. Não, o que eu vou fazer, professor? Aí eu falei, não tem outro jeito, você vai ter que deslogar e logar de novo, né? E aí você está com a prova aberta, pode até perder a prova. Então, aquilo que eu falo para você, tá? Sai de tudo e entra só no seu Uber para evitar problema, tá? Normalmente eu mando uma mensagenzinha no dia, né? Então, sexta-feira ou quinta-feira à noite eu devo mandar uma mensagenzinha avisando, mas mesmo assim já é uma constante aí desde do início de 2020, sempre tem um aluno em alguma sala que faz isso, né? Ele está com 2 chaves abertas, aí não consegue enviar o formulário, fica travado, e às vezes fica desesperado, tá? Para não acontecer com você, né? Volto a dizer, de novo a gente está falando, tá bom? Então, a árvore de decisão traz uma ferramenta que pode ser utilizada para desdobrar e detalhar as alternativas possíveis. Por isso que ela é a única ferramenta que você pode usar em dois lugares do processo decisório, o que torna, vamos dizer assim, bem melhor. Eu, por exemplo, só uso a árvore de decisão, sempre uso, tá? Por quê? Porque permite que a gente detalhe em grupo, né, a alternativa que a gente vai escolher, permite até levantar um certo custo, nem que seja de recursos pessoais, as pessoas envolvidas, né? Ou uma coisa assim, bem en passant, mas consegue levantar um pouco também. E aí, ou seja, você consegue detalhar e levantar mais ou menos quanto você vai precisar de recurso em cada alternativa. Então, quer dizer, ou quanto, né, ou quantos recursos, que são pessoas, em cada alternativa, ou os dois até. Então, eu costumo usar a árvore de decisão, até recomendo, né, eu costumo usar na geração de alternativa e na escolha de alternativa. Por quê, professor? Você vai entender agora, tá? A representação gráfica da árvore de decisões em si já tende a auxiliar na visualização das alternativas, ser utilizada para verificar a viabilidade dessas e para comparar os custos de ação identificados, os custos disponíveis. Então, só para você entender como é que a gente faz na prática, tá? A gente pega as pessoas, senta numa sala, né? E vamos lá, pessoal, vamos lá escolher uma alternativa para solucionar isso. E a gente coloca lá a alternativa. Deixa eu perder o cursor. Coloca lá a alternativa. Né? Então, o que a gente faz? Né? A gente vê o problema, a ameaça ou a oportunidade, tá? E aí verifica o que a gente vai fazer. Vamos lá, decisão 1, caminho 1, resultado 1. Né? A gente toma a decisão 1, caminho 1, resultado 1, coloca o que é. Né? A decisão 1, o que é? Por exemplo, vender a empresa. Né? Caminho 1, né? Anunciar a empresa. No primeiro você anuncia a empresa. Resultado 1, né? Na busca você vai colocar o valor que você está pedindo pela empresa, por exemplo. Né? Aqui o valor geral, né? Aqui você vai, quantos recursos você vai gastar? Aqui você pode botar, em vez do valor em dinheiro, você coloca também recursos. Eu vou precisar de 2 funcionários para fazer isso, para anunciar, para correr atrás, verificar valor, etc. Então, a primeira poderia ser verificar o valor da empresa, fazer uma valuation da empresa, tá? Segundo, anunciar a empresa com esse valuation, tá? E assim vai, aí você vai detalhando, à medida que você for, você vai detalhando até chegar no final, vai detalhando, né? Possibilidade, ao invés de você, aqui você fez o valuation, anuncia, outra coisa você oferece para os concorrentes, né? Tipo assim. Então, a ideia, viu, pessoal, com base nisso, traçando e definindo a sua árvore de decisão de cada alternativa possível para resolver o problema. E aí, o que acontece? Ao detalhar, você vai ver o valor, quanto você vai gastar, o recurso. Detalhe, você não está vendo isso sozinho, você está vendo isso em grupo. A árvore de decisão é muito ruim você montar sozinho. Por quê? Porque ele fica com o teu viés, a tua cabeça. Eu acho que vai ser assim e vai ficar com o teu achismo, ou seja, ela acaba, às vezes, não sendo tão válida quando só envolve uma pessoa para fazer. O ideal é você formular sempre a árvore de decisão com todos os envolvidos de uma forma direta, né, no problema, e, às vezes, um outro interveniente indireto que possa auxiliar também. A gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, a gente vai... Para vender, eu vou ter que consultar o setor de marketing, não sei o que, chama o pessoal do setor de marketing. Ele não vai resolver, mas ele vai ajudar a verificar o detalhamento de cada fase. Quanto mais detalhado, né, cada fase, ou seja, cada nível de decisão, melhor é a árvore de decisão. E aí você vai fazer isso para todas as alternativas, alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3. Você vai fazer para todas as alternativas, vendo as possibilidades. Isso é que é o detalhe, isso é que é o legal. Aí você vai vendo as possibilidades, essa daqui ou essa, se for essa, tem que fazer isso, ou isso,
ou então isso aqui, aí vai dar nisso, ou então vai para outra, vamos dizer, você vai fazendo um quadro, né? Depois você passa limpo, e aí o que acontece? Você fez isso tudo, né? Montou essa árvore de decisão, ok, você montou todas as alternativas com os detalhamentos. Aí o que você vai fazer? Numa segunda fase, né? Numa segunda fase, você vai apresentar isso para todo mundo e vai falar, pessoal, agora vamos escolher a melhor alternativa, entendeu? Quer dizer, extremamente prático, eu creio, tá? Na minha opinião, extremamente prático, extremamente funcional. Então, eu, particularmente, eu gosto muito de fazer árvore de decisão, tanto, né, para você elencar as alternativas, quanto mais para escolher, porque você já facilitou, já deu um passo a mais, né? Agora a gente vai falar do paradigma de Rubinstein. Também é bastante usado, tá? Muita gente usa. Ele é mais usado, vou ser sincero para você, ele é mais usado na Europa até. Nos Estados Unidos, mais ou menos, mas ele é mais usado na Europa. Por quê? Tem duas coisas, né, que a gente até vou trazer para vocês, dois exemplos, são bem mais usados na Europa, tá? É esse e uma outra ferramenta. Se você trabalhar numa multinacional europeia, com certeza você vai ver eles usando essa ferramenta, tá? Essa que a gente vai apresentar agora. Então, paradigma de Rubinstein, ou MDPO, que é o método de delineamento de problemas organizacionais. Alguém já viu esse? Esse eu acho que é meio inédito, não é? Alguém já viu? O professor, eu já vi. Se você não conhece como paradigma de Rubinstein, você pode conhecer como esse. Método de delineamento de problemas organizacionais, ou MDPO. Eu acho que você talvez tenha visto em projetos, tá? Mas, como eu falei, é uma ferramenta mais europeia do que americana, então nem todo mundo apresenta, né? Alguém já viu essa ferramenta, o MDPO? Alguém já viu? Se eu vi, eu não lembro, professor. Obrigado, Tem Fábio. tempo que eu fiz projeto. Ah, tá. O pessoal da noite faz quase que junto, a maioria do pessoal é engraçado que faz junto, né? Faz a minha disciplina e faz a de projeto junto. Acho que eu pensei que de vocês fosse também assim, não é, né? Vocês fazem, mas aí depende da grade, né? A maioria está com grade mista, né? Então é mais complicado. Tá bom. Então, trata-se de um recurso que permite organizar em um diagrama as relações de causa e efeito existentes em um problema. Ao se utilizar o MDPO, faz necessário realizar perguntas que iniciam com a palavra como, né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer? Ou seja, todas as perguntas que você vai se fazer utilizam a palavra como, né? Então, vou dar um exemplo, tem um exemplo prático, né? Então, por exemplo, MDPO, tá? A primeira pergunta que você faz são ao todo 4 perguntas. São 3 principais, tá? E a quarta que é a conclusão, que na verdade não é nem a pergunta, já é a conclusão, que você vai juntar as coisas que você já definiu nas 3 fases, tá? Então, você primeiro verifica quais efeitos desejados, busca se elencar quais as consequências ou efeitos desejados ao final da resolução do problema, aproveitamento da oportunidade ou proteção contra ameaça. Ou os indicadores de solução do problema, aproveitando a oportunidade ou a proteção da ameaça. Então, a ideia é o seguinte, tá? O que você deseja? Você começa por trás, de trás para frente. Você começa fazendo uma engenharia reversa, tá? O que você deseja? Até eu já comentei com vocês que, inclusive, é a forma que eu normalmente elaboro aula, né? A aula que a gente dá, eu pego um assunto, né? E eu penso assim, o que eu quero deixar com o aluno? Qual é a minha finalidade ao explicar esse assunto para você? E eu começo de trás para frente. E aí eu vejo, olha, para entender isso, eu tenho que colocar aquilo, para entender aquilo, eu tenho que colocar aquilo outro, para entender aquilo outro, eu coloco aquilo outro. Então, quer dizer, eu construo de trás para frente, que é legal, porque sempre você vai ter um resultado, né? Se você prestar atenção direitinho, às vezes a gente termina no meio, mas quando a gente termina um assunto, você sempre tem um resultado no final, tá? Por isso que fica fácil depois a gente fazer aquele exercício que junta tudo. E sempre vai ter um resultado, você pensa, preciso disso, preciso daquilo outro, como é na vida real, né, pessoal? Na vida real é assim, vocês que trabalham, vocês sabem que é assim, normalmente a pessoa fala assim, poxa, isso aqui tem que dar certo, né? Até eu acho que eu comentei com vocês, tem até uma série que eu gosto muito, chamada Suits, não sei se você já viu, uma série já antiga, acho que é 2010, inclusive a principal da série, ela acabou virando a esposa do príncipe Andrew, né? Uma coisa assim, um dos filhos do príncipe Charles, né? Ela acabou virando a princesa, né? A princesa, na verdade, princesa não, é duquesa ela virou duquesa, né? Porque ele não é príncipe,
Então, ele virou duquesa de alguma coisa. O príncipe é o Charles, ele é o filho, então ele é duque de alguma coisa. Acho que eu esqueci o nome da cidade. Eu sei que eles casaram naquela cidade e ela virou duquesa daquela cidade e o filho do príncipe Charles também, né? Então, achei engraçado, interessante isso, né? Porque eu estava vendo a série e falei, eu conheço essa mulher de algum lugar. Aí eu fui ver, era a esposa de um dos filhos do príncipe Charles, né? Mas o que acontece? Nessa série, o pessoal usa, não diz que está usando, mas eles usam bastante o paradigma de Rubinstein. Por quê? Porque eles viram, a gente tem que dar esse resultado. E aí, a partir do resultado que você quer dar, você verifica as variáveis que você pode mexer e as variáveis que você não pode mexer, e aí chega uma conclusão. Tá? É mais ou menos isso, a grosso modo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais efeitos desejados? Para você elencar quais as consequências dos efeitos desejados ao final da resolução do problema, aproveitamento da oportunidade ou proteção contra a ameaça, ou os indicadores, o que indicam a solução do problema, aproveitamento da oportunidade ou a proteção da ameaça. Então, por exemplo, caso eu queira melhorar o atendimento de um hotel, do Hotel Bom Descanso Limitado, os clientes ficarão satisfeitos e a taxa de retorno será aumentada. Isso que eu quero, né? Eu quero o quê? Que eu melhore o atendimento, que os clientes fiquem satisfeitos e que a taxa de retorno, ou seja, o que eu ganho com o hotel, seja aumentado, né? Então, para isso, eu vou ter que, né, desejar o aumento da satisfação do cliente e aumento da taxa de retorno. Ou seja, se aumentar a taxa de retorno, né, para aumentar a taxa de retorno, o cliente vai ter que estar satisfeito. Se ele estiver satisfeito, ele volta. Vou dar um exemplo para você, né? Eu vou a Belo Horizonte, eu sempre fico no mesmo hotel em Belo Horizonte, há muitos anos já, mais de 10 anos. E quando eu vou a São Paulo, eu sempre fico no hotel também, há acho que uns 8 anos. Por quê? Eu já fiquei em outros, ou eu não fiquei satisfeito com o valor que eu estava pagando, ou eu não fiquei satisfeito com o hotel em si. O hotel não era limpo, ou então não era adequado, né? Ou então ficava num lugar ruim, para você chegar, você passava de noite, às vezes chegava, e eu gostava muito de jantar. Aliás, é uma coisa que eu sempre faço, quando eu vou a São Paulo, eu faço meus trabalhos que eu tenho que fazer, né? Ou então, né, faço minhas compras, vamos dizer assim, mas à noite eu sempre janto num restaurante bacana, né? Tem uns que eu gosto, tem uns que eu gosto lá. Então, assim, Família Mancini é um dos que eu gosto lá, tem outros aí, também não é muito barato, mas é uma coisa que você faz quando viaja, né, de vez em quando, vale a pena fazer de vez em quando, né? Aí, eu quando era mais novo, não tinha muita essa ligação com um restaurante, não. Agora, poxa, acabou o antivírus, já piscou umas 15 telas aqui, eu estou só clique. Então, quer dizer, por quê? Então, uma das coisas, às vezes o hotel não é tão luxuoso, não é tão bacana, mas é um hotel assim, que melhor custo-benefício, né? Seja pela localização, perto de onde você precisa, também um hotel limpo, um hotel que você precisa de comer mais tarde, o pessoal traz, né? Ou então, se você, sei lá, não deixa você na mão, cumpre o que tem que fazer, né? Os fatores de sucesso, cumpre aquilo, pronto, tá certo, né? Então, a primeira coisa, eu verifico o que eu quero com aquela situação, tá? Isso é muito comum, até esse paradigma de Rubinstein é muito usado, como eu falei, até esse exemplo do Suites, é muito usado em empresas de advocacia. O cara, qual é o resultado que você quer com o processo? É tal. Para conseguir isso, eu vejo o que eu posso mexer e o que eu não posso mexer, tá? Então, vamos lá, continuando, né? Identificar variáveis, são listados fatores que podem sofrer algum tipo de ajuste, coisas que eu posso mexer, né? Ou seja, o que por meio de ações, iniciativas que a empresa pode influenciar ou interferir para resolver são as variáveis, ou seja, aquilo que eu tenho ingerência, tá? Se eu tenho ingerência, eu posso mexer. Então, o que eu posso mexer para melhorar o atendimento, né? Para aumentar a satisfação do cliente e, lógico, conseguir a melhor taxa de retorno. Então, começa a pensar, começa a listar essas variáveis, tá? Isso, claro, o ideal sempre nessas ferramentas é usar em grupo, porque se você usar sozinho, você meio que se justifica, entendeu? Então, e acaba você com um viés só com a tua visão. Isso é muito ruim. O ideal é você sempre pegar a visão de mais pessoas envolvidas, né, possíveis. Lembrando, quanto mais eu aumento a quantidade de pessoas, mais eu demoro. Então, tem que pensar assim, quanto tempo eu tenho? Eu tenho 2 dias para resolver. Pega as pessoas mais próximas, que estão mais envolvidas diretamente com isso, e chama para resolver, para usar uma ferramenta dessas, tá? Por isso que eu falo, não é a questão, a pessoa às vezes não vai levar muito tempo, não vai levar muito tempo se você chamar todo mundo, mas se você chamar menos envolvidos, né, você consegue fazer até em um dia. Eu já tive decisão que eu tomei um dia, chamei a minha equipe, que era a única envolvida com aquilo, chamei uma outra área interveniente, que quando eu ia
eu ia passar, ela também ia, vamos dizer assim, ter um adendo de trabalho, chamei outra área até para ver os detalhes, e a gente entrou numa sala de manhã, saiu numa sala 4 horas, saiu da sala, quer dizer, saiu para almoçar, voltou, saiu da sala às 4h30, com tudo resolvido, tudo bonitinho, entendeu? Já com uma solução, a gente deu a solução. Podia ter tomado a decisão sozinho? Podia, mas não ia tomar, não ia ficar tão rica, né, quanto ficou com o grupo todo, tá? Por isso que eu falo, inclusive quando você toma a decisão em grupo, né, e o grupo está envolvido, você valoriza o grupo, né, que você chamou para tomar a decisão com você. Você tem uma decisão com várias visões, não só com a sua visão, né, você envolve até outras áreas naquela decisão, e a chance dela dar certo, ela aumenta assustadoramente, entendeu? Ela daria errado, vamos dizer assim, se você, às vezes, pensar só do teu jeito, você tem uma visão assim, pode até ser que acerte, mas a possibilidade de acertar é menor. Quando você vê a visão de várias pessoas, mesmo com aquela história, mesmo você, no final, você vai decidir, mas você tem aquela visão de várias pessoas, usou uma ferramenta para quê? Para você até justificar a tua decisão, não ficou uma coisa só sua, né? E aí você pega aquilo ali, guarda numa pastinha, aquilo que eu falei para você. Se amanhã o resultado não for aquele esperado, você tem tudo isso na pastinha, alguém fala, como é que você tomou essa decisão? Tomei assim, usei essa ferramenta, usei isso. Aí a pessoa não vai poder falar nada, você fez o melhor que estava ao teu dispor, vamos dizer, né? O melhor com o que você sabia. Lembrando que todas as decisões não programadas, todas, sem exceção, tá? Elas são decisões de risco, né? De um risco até elevado. Porque como é uma coisa nova, nunca ninguém fez, a possibilidade de dar erro ela é muito grande. Porque tem uma possibilidade de dar erro grande, o ideal é que você se cerque para ter uma assertividade maior, e caso não tenha jeito, vai errar mesmo, né? Um dia você vai errar numa decisão, você tem uma justificativa, né? Às vezes, como eu falei, o errar na decisão não deu errado. Não, às vezes não deu do jeito que o cara queria, vamos dizer assim. Alguém pede para você, até comentei com vocês, né? Eu participei de um negócio, né? Acho que eu comentei com você. Eu fui participar, onde eu trabalhava, participei de uma subscrição. Fui chamado, já não trabalhava mais lá. Como eu trabalhei muitos anos em ações, me chamaram. Poxa, eu preciso de ajuda aqui. Você foi o cara que montou toda a estrutura tecnológica da outra subscrição. Estou te chamando para você ajudar a montar nessa. Claro que tinha outras pessoas envolvidas. Da outra vez eu montei sozinho. Aquela vez tinha outras pessoas envolvidas, foi muito melhor. E aí eu estava mais, vamos dizer assim, orientando do que metendo a mão na massa. E aí o que aconteceu? A gente montou, fez um estudo, chegou a um valor, que seria o valor ideal para subscrição, valor de mercado, submeteu esse valor para cima e, por razões políticas, o valor voltou o dobro do que a gente mandou e acima do mercado. Ou seja, a gente, na hora que viu, falou assim, a subscrição vai fracassar. De cara a gente já viu, falou, o pessoal não subiu. Agora, por quê? Tinha um interesse envolvido, né? Seja privatização, seja alguma coisa, tinha um interesse envolvido por trás disso. E ficou meio claro quando aconteceu esse tipo de vamos dizer assim, jogada, né? Só que o cara eles esperavam que teria determinado tipo de atitude e, na verdade, teve outra. Então, às vezes, a decisão que você toma até, às vezes, não dá exatamente o que você quer, né? Vamos dizer assim, a gente queria uma coisa, o pessoal mudou, eles queriam outra. E acabou ficando intermediário. Não era nem o que os funcionários queriam, nem que esse pessoal aí queria, foi uma coisa intermediária. E eles não puderam ir adiante com o plano deles, né? E também a gente não pode dizer que foi bem sucedido o processo de subscrição. Então, foi um detalhe que aconteceu, que a gente vivenciou no passado. Mas só para você ver, às vezes é uma decisão que você toma, e o fato de você se basear em alguma coisa para chegar lá, você meio que se garante, né? Vamos dizer assim, você fica mais respaldado. E, é claro, você tem muito mais chance de sucesso. Então, voltando, eu vou verificar o que eu quero de resultado, vou verificar o que eu consigo mexer, o que eu consigo alterar, né? E aí eu verifico aquilo que eu não consigo alterar, que são os parâmetros. Então, aqui são as variáveis, se elas variam, posso mexer, e os parâmetros que eu não consigo mexer. Então, corresponde aos aspectos ou condições que a empresa não pode ou não consegue facilmente, naquele momento, alterar. No exemplo anterior do hotel, né, Bom Descanso, o exemplo seria a localização do hotel. Ah, professor, mas dá para mexer. Eu vendo o hotel todo e compro o hotel todo em outro lugar. Mas já pensou como ficaria caro se você só quer a melhoria, né? A rentabilizar o hotel?
É uma solução. Eu vou vender o hotel, vou comprar outro lugar. Mas aí não é a solução para o hotel que você tem, né? É como se você... vou jogar fora e vou começar de novo, né? Então, quando você tomou essa decisão, a pessoa tomou essa decisão, ela disse, olha, vender o hotel eu não posso. Então, é um parâmetro, tá? Então, vender o hotel não estava sendo questionado. Estava sendo questionado melhoria do atendimento, ou seja, que você pudesse rentabilizar mais os clientes, né? Ou seja, o cliente ficaria mais dias, o cliente chamaria outras pessoas, o cliente sempre voltaria. Como eu falei para você que eu faço. Eu sempre vou para me hospedar no mesmo hotel em Belo Horizonte e o mesmo hotel em São Paulo. Em Belo Horizonte há mais de 12 anos, eu acho. E em São Paulo há uns 8 anos, pelo menos. Eu sempre fico no mesmo hotel. Eu ficava no outro, não gostava. Um dia me indicaram esse. Eu fiquei uma vez, falei assim, agora eu só venho para esse. Super bem localizado. Tem um restaurante ali, um restaurante famoso, perto de comida árabe. Tem um Starbucks, né, que agora está vindo para o DF, não tinha, né? Agora já tem no aeroporto, e em breve vai ter uma pelo menos já tem a plaquinha dizendo que vai ter uma lá no shopping, Conjunto Nacional, né? Então, quer dizer, já está vindo o Starbucks. Gosto muito do café do Starbucks, né? Fazendo propaganda de graça. Café comigo mesmo. Então, e por fim, né? O que eu vou fazer? Eu vou formular a proposição. O que efetivamente eu vou fazer, tá? Então, dentro daquelas variáveis todas que eu linkei, o que efetivamente eu vou fazer para conseguir resolver o problema? Então, os presentes irão desenvolver proposições, alternativas de solução para resolver os problemas que correspondem às formas de chegar ao que é pretendido. No exemplo, pode se propor, por exemplo, arrumar melhor as camas, treinar pessoal para atender, melhorar os canais de comunicação com os clientes e oferecer descontos para a segunda utilização. Tá? Então, professor, eu não entendi o que eu fiz. Eu peguei um slide, esse foi o que eu fiz. Tá? Aí eu fiz um slidezinho, tá? O seguinte, você tem o primeiro slide, qual o efeito desejado, ou seja, de trás para frente, o que você quer, né? Mas para obter esse efeito desejado, como é que eu tenho que fazer? Que tipo de coisa eu tenho que alterar? Né? Como resolver isso? Como chegar a esse efeito? Lembra do como? Como chegar a esse efeito desejado? Eu posso melhorar a qualidade do meu atendimento, eu posso limpar os apartamentos, eu posso mexer nos valores das diárias, tá? E o parâmetro que eu não posso mexer é a localização do hotel, né? O que eu não posso mudar de jeito nenhum. Isso aqui, para obter o efeito desejado, então, eu chego assim de conclusão, né? A proposição, que é arrumar melhor as camas, treinar o pessoal para melhor atender, melhorar canais de comunicação com os clientes e oferecer descontos para a segunda utilização, tá? Então, eu peguei essas variáveis, com base nessas variáveis, eu propus algumas ações, tá? E não mexi no parâmetro. Por que é importante definir o parâmetro? Porque aquilo que você não pode mexer, né? Às vezes você tem um problema, vou dar um exemplo. Digamos que você tivesse que demitir funcionário, e você tem uma funcionária que está em licença maternidade, não está em licença maternidade, está grávida, né? A lei diz que você não pode demiti-la. Então, você teria que botar como parâmetro, né? Manutenção da fulana de tal, porque essa daí, legalmente, você não pode demitir, entendeu? Porque ela está grávida, né? Então, quer dizer, são coisas, só para você entender, que a ideia do parâmetro é você nem questionar, entendeu? Isso aqui eu não posso mexer. Isso é imexível, vamos dizer assim, usando uma expressão de um ex-ministro do passado aí, isso eu não posso mexer, né? Se eu não posso mexer, pessoal, todo mundo, né, que está formulando comigo tem que saber que naquele aspecto eu não tenho que mexer. E essas variáveis eu vou obter como se fosse um brainstorm com a equipe, né? Com o pessoal que estiver envolvido naquela sala. O que a gente pode mexer para alcançar isso? E aí eu apresento isso no slide, como eu estou mostrando para vocês, do efeito que eu quero, né? O que a gente precisa? Isso. E para conseguir isso, o que a gente faz? Né? Como é que a gente consegue isso? E eu listo as variáveis, listo o que eu não posso mexer, e aí eu chego na proposição. Então, baseado nisso aí, como é que a gente melhora a qualidade de atendimento? A gente tem que arrumar melhor as camas, tem que treinar o pessoal, né? Arrumar melhor as camas, limpeza do apartamento tem a ver, né, com arrumar melhor as camas, treinar melhor o pessoal para atender, melhorar os canais de comunicação com os clientes, né, e oferecer um desconto na diária. Então, sou baseado naquelas variáveis e sem mexer nos parâmetros, tá? Chegou-se a essa conclusão. Ok, pessoal? Tranquilo? Até aqui tudo bem? Sim? Não? Posso seguir? Pode colocar. Ok, professor. Ok, obrigado. Vamos lá.
Essa eu acho que vocês não conheciam, né? Então, por isso que eu estou... acho que eu sei que vocês já conhecem, pelo menos que eu tenho uma certa... Pode ser que não, né? Mas aquelas que eu acho que vocês já conhecem, por isso que eu pergunto se já conhece, etc., eu vou mais rápido. Essas outras aqui eu trouxe exemplo para, né, frisar. Você vai ver que a maioria dessas ferramentas são bem simples de usar. Foram propositalmente escolhidas ferramentas bem simples mesmo, para você não ter dúvida e poder usar fácil, tá? Ferramenta para avaliar e escolher alternativa. Olha só, eu já analisei o problema, fiz o diagnóstico, fundamental fazer isso. Se eu não fizer o diagnóstico correto, eu não vou conseguir levantar a alternativa correta, não vou conseguir escolher. Cara, hoje está bom aqui o negócio, do jeito que eu gosto. Muitos passarinhos cantando de fundo musical. Assim que é bom. Tem a palmeira aí que está dando uns frutinhos lá, que está voando, está sujando tudo, mas está enchendo de passarinho. Como se fosse parece até um alpiste o negócio. Fica assim, não é um pozinho, é tipo uma estruturazinha, né? E aí parece até um alpiste. E aí tá os bichos aí doidos aí no telhado, aqui, que a palmeira é bem alta, cai um pouco no telhado, aí ficam brigando aqui. Então, o que acontece? É verdade, né? Isso é bacana. Né? Eu gosto, viu? Particularmente eu gosto. Eu acho que o melhor jeito... Eu não tenho nada contra quem faz, nada disso, mas eu acho que passarinho é para ficar solto, né? Eu tive passarinho quando era criança, e aí, sei lá, né, a gente olha, vê preso, não quer mais ver, mais ou menos assim. O único bicho que, assim, que eu acho que vive bem preso é cachorro, né? Se ele fica dentro de casa, brinca com a gente, não sei o quê, né? Que a gente vê na rua, tá triste. O cachorro em casa, ele fica feliz, né? Então, é interessante. Gato também é a mesma coisa, né? O gato de rua é um tipo, o gato de casa é outro. Ele fica completamente diferente, né? Normalmente, os dois ficam bem gordos. Fica em casa, mas, né? É interessante. Ferramenta para avaliar e escolher uma alternativa. Então, eu já diagnostiquei, eu já elenquei as possíveis alternativas. O que eu vou fazer agora? Eu vou, com um grupo, escolher a melhor alternativa. Tá? Então, quais as ferramentas que eu posso usar? Árvore de decisões, que a gente já verificou. Né? A ideia é o quê? Você vai ter o fluxo da árvore de decisões, você vai escolher o melhor fluxo. Aí o grupo vai discutir, vai estar tudo ali, né? Aquele fluxozinho de cada uma das decisões. Então, você vai ter o detalhamento de cada uma das alternativas, o que permite a escolha. Então, você usou para criar alternativa e agora você vai usar para escolher. Eu, particularmente, sempre uso. É uma que é meio que presença obrigatória em todo o processo de decisão que eu participei. Eu sempre falava assim, você tem alguma ferramenta para sugerir, quando às vezes era alta gestão, né? Você tem alguma ferramenta para sugerir? Tenho, a árvore de decisão, porque ela serve tanto para elencar a alternativa quanto para escolher. Muita gente não gosta, porque ela dá um trabalhinho, né? Mas você tem o trabalho uma vez e serve para as duas, né? Então, quer dizer, se você tem... E ela, pelo fato de detalhar, acaba você discutindo até o escopo dela, como você vai colocando tudo que você vai... se eu fizer isso, vai acontecer isso, se eu fizer aquilo, vai fazer aquilo outro. Você vai ver causa e consequência até o final. Então, o que acontece? Quando você termina, você está com a tua, vamos dizer assim, a tua iniciativa estratégica pronta, né? Ou tua ação, né? Ou sua decisão pronta. Tudo que você vai fazer na decisão. Então, particularmente, eu gosto muito da árvore de decisão. Eu acho que vocês já usaram em outras disciplinas, não sei se para isso, provavelmente não, mas a árvore de decisão, ela foi criada para isso, tá? Ou seja, a finalidade da árvore de decisão é justamente enriquecer o processo de tomar a decisão. Seja ele, né, a nível de produção, seja em nível de materiais, seja em nível geral, para a dependência toda. A finalidade dessa ferramenta é tomar a decisão. E ela só é usada bem se você usar para elencar as alternativas e para analisar as alternativas. Professor, resolvi usar isso daí para diagnosticar. Vai dar errado. Como você está dizendo aí? Vai dar errado. Tem umas que eu posso te dizer de cara que vão dar errado. Por quê? Porque ela não vai diagnosticar a situação, ela vai responder como é que você resolve a situação. Né? Na medida, por quê? Porque você vai ver os problemas e vai perguntar, e aí, pessoal, o que vocês acham que a gente tem que fazer para resolver isso? Por isso você tem que detalhar, que você vai ter vários aspectos do problema, aí você vai aspecto por aspecto, cada aspecto vai fazer um galinho na árvore de decisão, entendeu? Então, por isso que é importante você diagnosticar bem.
Você tem análise de vantagem e desvantagem, que é muito simples, eu acho que é a mais simples de todas, tá? Eu acho que é mais fácil até que o brainstorming. A técnica Delphi, que eu particularmente sou apaixonado pela técnica Delphi, uso muito, mas ela demora, ela não é fácil. Eu diria para você que, na minha opinião, das ferramentas que a gente tem aí, a que demora mais é a técnica Delphi. Então, às vezes, eu era premido com o tempo, tinha um dia para resolver, algumas horas para tomar decisão. Aí eu falava, Delphi não vai dar. Você vai entender por quê. Ela é demorada, né? Agora, ela dá um resultado muito bom, porque ela verifica, analisa o impacto e acaba você pensando na conclusão. Se eu fizer aquela alternativa, o que vai acontecer, né? O que aquilo, qual o cenário que eu vou vivenciar se eu tomar aquela decisão? Porque muitas vezes a pessoa aparece um problema para resolver, ela corre para resolver aquele problema. Não tem que resolver. Só que às vezes o fato de ela estar resolvendo aquilo tem uma consequência, né? Então, detalhe só para você entender. Eu vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo. Não sei se eu acho que eu comentei com vocês. Eu fui chamado para fazer uma prova de um concurso. Tá? Eu já falei para vocês que eu tenho uma empresa, né? A minha empresa, eu ofereço educação corporativa, né? E consultoria. E aí, meu nome foi citado para um trabalho que eu já tinha feito. Alguém lá num instituto desses aí, que eu não posso revelar o nome, né? Que eu tenho, né, meio sigilo, me chamou, ó, você vai fazer... você gostaria de fazer as provas das matérias tais, concurso X? Um concurso que nem abriu ainda, tá, pessoal? Já estou sabendo até que vai abrir, mas eu não posso dizer, não volto a dizer, mas em breve vão ter aí uns concursinhos aí interessantes, tá? Para você entender. Não só esse, como outros também. Aí o pessoal veio, me procurou, legal, não sei o que lá, bacana, vai fazer, vou fazer, posso fazer, mas eu preciso ver o contrato, preciso ver como é que eu fico, né? Aí a pessoa começou assim, por isso que eu falei, é bom você ter noção de negociação, porque você já desconfia, já acende a luz, né? Por isso que eu falei para você. Então, a pessoa ligou, a gente conversou um preço, definiu o preço, e o contrato? Não, o contrato só tem, né, essencialmente só tem essas cláusulas, tal, fala sobre isso, fala sobre aquilo, fala sobre aquilo outro. A pessoa me disse, olha só como é que tudo tem a ver com negociação, né? E acaba pela negociação você tomando o processo de decisão. Não, se o senhor aceita, aí olha só, como eu sou um cara, né, DDT, né, desconfio de todos, eu falei assim, eu botei lá e coloquei assim, olha, se forem essas condições mencionadas, né, eu até poderia aceitar, mas eu gostaria de ver o contrato. Botei o ponto lá. Fico no aguardo de você me enviar uma minuta do contrato, né? Manda teus documentos. Eu falei, não, fico no aguardo de você mandar a minuta do contrato. Olha só. Aí, tudo bem. Esperei. Aí, era para mandar segunda-feira, não mandou. Era para mandar na terça, não mandou. Aí, eu mandei uma mensagem. Fulana, estou aguardando o contrato. Até agora não chegou. Não, já vou mandar. Daqui a pouquinho eu mando. Quarta-feira, não mandou. Olha, semana passada. Aí eu falei assim, não, cara, tem alguma coisa por trás. Lembra aquela tem até, né? Existe até, na negociação, existe essa estratégia que você esconde propositalmente alguma coisa, né? E eu falei, cara, aí eu perguntei, vem cá, fulano, mas aí, sem assinar o contrato? Não, o senhor já aceitou, já está registrado, o senhor já aceitou. Eu falei, não, mas eu não aceitei. Eu não posso aceitar sem ver o contrato, né? Não, mas começou a empurrar, né? Tipo assim, não, você já disse que está fazendo, não sei o que lá. Como é que vai? Vocês já passaram tantos dias? Eu falei, olha, moça, eu estou há uma semana pedindo um contrato para você e você não me manda, né? Como é que pode isso? E a pessoa foi começar. Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, se você não me mandar o contrato agora, agora nesse período da manhã, eu vou parar de fazer, tá? Porque eu não vou continuar fazendo. E eu já estava com grande parte pronto, já eram 60 questões ao todo. E aí a pessoa falou, eu falei, olha, eu vou parar de fazer, porque, cara, eu não vou terminar de fazer o trabalho, você vê o contrato, não sei as cláusulas. E aí o que acontece? Numa das cláusulas do contrato, ela mandou o contrato, finalmente, a minuta, na cláusula do contrato dizia que eu ficava preso, entre aspas, né? Ou seja, eu ficava à disposição por 60 meses. 60 meses. E tinha um prazo, qualquer ajuste que ia ter, qualquer coisa que ia ter, eu me responsabilizava por fazer em 48 horas, uma coisa assim. Aí eu falei, cara, não dá, né? Porque eu dou aula, eu tenho outras coisas, eu faço consultoria, o que você está pagando não é tanto assim, né?
Se você falasse assim, não, vou te prender por um mês, né? Um mês, se você precisar responder, não sei o quê, até porque vem julho aí, né? Mas virou e falou assim, eu falei, cara, não dá. Por isso que eu falei, a negociação te dá isso, né? Por isso, falando na prática, né? Quando você vê que a pessoa está propositalmente escondendo alguma coisa e não quer mostrar, é porque tem alguma coisa por trás, né? Então, impressionante. Quando ela começou, em vez de mandar na segunda, ela não mandou, eu já falei assim, ela me disse 3 cláusulas, na verdade tinham 10, ela só me disse 3. Tinham outras lá que eu não gostei, mas tudo bem. Essa daí foi que eu menos gostei. Eu falei, olha, eu não posso, entendeu? Eu não posso ficar preso com você 60 meses por conta de um trabalho, né? Então, tipo assim, o meu valor não é esse, né? Entendeu? Mais ou menos assim, olha, uma coisa é você me alugar por 2 meses, vamos dizer assim, fazer meu trabalho. A outra coisa é ficar preso 60 meses com você, né? Eu tenho outras coisas para fazer. O valor que você vai me pagar é insuficiente para isso tudo, né? E por quê? Ela quis segurar por causa da questão do concurso, né? Que amanhã o concurso podia, sei lá, dar algum rolo, ser prorrogado e algum aluno entrar na justiça, ou então eles usarem as questões num próximo concurso, as questões que não forem usadas naquele, né? Você fazia um banco 60, eles usavam 30. Então, só para você entender como é que o negócio é complexo, né? E aí eu falei, não dá. Por isso que é aquela história, né, pessoal? Aquela máxima do advogado, né? Não assine nada sem ler, né? Aquela máxima do advogado, não assine nada sem ler. E ela já disse, não, nosso contrato aqui tem uma cláusula que é via e-mail, você responde. Eu falei, pois é, eu não respondi seu e-mail, você lembra? Eu respondi por WhatsApp, né? Que eu ia analisar, inclusive já estava tocando, porque eu fiquei aguardando, como eu ia passar o final de semana, né? Eu não ia ficar sem fazer, né? Porque depois eu não atendo o seu prazo. Então, fiquei trabalhando no final de semana, mas naquela história, né? Se eu não assinar o contrato, se eu não souber o que é, eu não faço. Para você ver como é que o mundo é esquisito, né? Tem umas coisas estranhas aí. Não é a primeira que acontece comigo, a primeira tentativa que acontece comigo, não é, já teve outras, né? Mas quando com o tempo a gente vai ficando mais tarimbado. Agora, o lance da negociação é bacana, por quê? Porque te dá essa noção. Quando você vê que a pessoa está escondendo alguma coisa, propositalmente, depois você vê lá essa estratégia, é porque tem alguma coisa por trás. Eu acho que ela deve ter oferecido aquilo para várias pessoas. Eu perguntei assim, e esse contrato não dá para a gente mexer? Porque essa parte, 60 meses, não dá. Não, esse contrato aí foi feito pelo meu jurídico, não vou poder mexer de jeito nenhum. Falei, pois é, então, infelizmente, não vou poder aceitar o trabalho. Entendeu? Foi assim. Eu falei, não posso ficar. Você está me pagando por 60 meses. Sabe o que é 60 meses? 5 anos, né? 5 anos. É muito tempo, não dá, não tem condição, né? 60 meses, não é isso? 5 anos é, né? Não estou nem com o meu celular aqui. Eu sei que eu falei assim, cara, você não paga 5 anos da minha vida, entendeu? Mais ou menos assim. Né? Porque você pensou, eu estou dando aula, aí amanhã eu pego uma aula pós-graduação, alguma coisa, ou então pego uma consultoria, tem que viajar, algum negócio assim. Não, olha, deu um problema aqui numa questão aqui, o cara está questionando que a vírgula está para cá ou está para lá, você volta aqui porque ele vai ter que fazer uma reunião aqui para descobrir, porque ainda tinha isso, né? Tinha 48 horas para responder, esse necessário, eu tinha que me apresentar para uma reunião com eles, a qualquer tempo, né? Aí eu falei, para cima de mim, não. Só para você ver, viu, pessoal? Tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento, né? O mundo é esquisito. E é claro, eu acho que ele deve ter tentado com vários professores, né? E quando ela veio com essa história dos 60 meses, o professor falou, não posso, né? Eu não sei daqui a 6 meses as disciplinas... Eu tenho uma ideia, né? Mas eu não sei exatamente as disciplinas que eu vou ministrar, entendeu? Eu tenho algumas disciplinas que eu ministro. Eu não sei quais dessas, depende de encher turma, depende de uma série de coisas, entendeu? Então, quer dizer, né? Não dá para você ficar, vamos dizer, se prender 60 meses por conta de alguma coisa que vai te dar um valor assim, perto de 60 meses é muito pequeno, né? Sem falar de acordo de sigilo, uma série de coisas, quer dizer, se acontecesse alguma coisa, né? Deus livre lá, eu já, inclusive, há muitos anos atrás, não sei se eu falei para você, sabe onde eu conheci a Bahia? Eu conheci a Bahia porque roubaram uma prova do concurso do banco, muitos anos atrás, o banco que eu trabalhava, e aí chamaram os funcionários para aplicar a prova. E aí deram estadia na Bahia. Eu conheci Salvador assim, entendeu? Por causa de uma prova que foi roubada. Quer dizer, foi terrível para quem participou. Para mim foi ótimo. Para mim, com os outros 10 colegas aí, 15 colegas que foram, a gente foi supervisionar a aplicação da prova, né?
E aí, cara, foi assim, fantástico. Eu conheci a Bahia. Era de manhã, tinha que estar lá, a prova era até, acho que até 1 hora da tarde, uma coisa assim, e o resto do dia livre. Eu falava, cara, beleza, né? Vidão, vamos dizer assim. Conheci Salvador, assim, né? Com tudo pago. Quer dizer, tudo não. Lá os city tours, essas coisas assim, eu fiz. Mas só para você ver como é que as coisas são, né? A gente tem que prestar atenção, viu? E negociação, é aquela história, como eu falei para você. Quando você conhece as estratégias, quando você vê que estão aplicando alguma dessas em você, opa, tem alguma coisa por trás, né? Isso aí fica a dica, viu? Hashtag fica a dica. Vamos lá, então. Árvore de decisão, a gente já falou, escolha da melhor alternativa, né? Conforme verificado anteriormente, que é uma ferramenta que pode ser utilizada para desdobrar e detalhar as alternativas propostas. Essa forma, a escolha da melhor alternativa pode ser feita ao comparar as árvores de decisão, diferentes alternativas e, conforme os critérios de escolha definidos, escolher a melhor dessas. Então, você vai comparar as decisões, né, da árvore. Aqui você tem uma, você vai ter outra embaixo, vai ter outra. E aqui você segue o fluxo que você quiser seguir, né, até você chegar no final. Aí você verifica, ó, a melhor alternativa é essa aqui. Você vai lá, vira para os caras lá e fala assim. Aí, em grupo, você decide, a melhor alternativa é essa, por exemplo, tá? A alternativa é essa daqui. Pronto. Definiu a alternativa, já tem aqui uma parte do escopo dela aqui, o que você vai fazer. Por isso que eu gosto muito da árvore de decisão, porque você já tem uma ideia do escopo, não fica uma coisa gasosa, só na ideia, né? Só, vamos fazer isso, sabe? Às vezes você precisa desse detalhe, esse detalhe é importante para você definir, né? Então você vai comparar a árvore de decisão 1 com a árvore de decisão 2, né? Aí você vai ver qual que você quer, vai comparar aqui, o que o grupo decide. Essa daqui com essa daqui, ou essa vai ter um custo X, né? Essa aqui vai ter um custo Y. Essa aqui eu resolvo 90% do problema, tá? Essa aqui eu resolvo 40% do problema. Qual que você quer, né? E aí a gente analisa, verifica pelo fluxo, qual que a gente decide. Bem, depende de quanto for esse X, eu decidiria por essa, tá? Um exemplo, né? Porque ela tem um escopo muito mais detalhado do que a outra, que é uma coisa mais simplista. Aí pode ser que só resolve 40%, então, às vezes, 40% é insuficiente, né? 90% já não. Normalmente tende a ser melhor. Análise de vantagem e desvantagem, a gente até comentou, é muito simples. Eu acho que a ferramenta mais simples, é mais simples que o brainstorming, na minha opinião. Por quê? Porque você pega a alternativa, aquela coleção de alternativas que você tem, e discute com o grupo, elenca as possíveis vantagens e desvantagens para realizar aquela alternativa. Só se a gente fizer essa alternativa, quais vantagens resolver? Tá. Quais desvantagens? Tá. E aí você vai listando uma por uma e depois você compara as vantagens e desvantagens. Posso dizer uma coisa? É o que a gente faz na vida, né, no nosso dia a dia. A gente faz isso, né? Você está sempre comparando as vantagens e desvantagens de qualquer coisa e verificando o que você vai fazer. A única questão é que você vai fazer isso em grupo, né? Em vez de você fazer sozinho. Volto a falar para você. Todas as ferramentas, todas, sem exceção, né, que a gente está elencando aqui, o ideal é que você utilize em grupo e sempre colocando o grupo envolvido, lembrando que o único problema que você vai ter é o tempo. Então, se você estiver premido pelo tempo, ou você vai pedir mais tempo, que é o que eu normalmente fazia, ou você vai chamar menos gente, tá? Posso dizer para você, sinceramente, todas as decisões não programadas, todo mundo tem medo. A verdade é essa. Por quê? Porque a possibilidade de dar um erro, ela é muito séria. Eu te contei a história real de um ex-chefe que eu tive que tomou uma decisão errada, ele simplesmente não usou nenhuma dessas ferramentas, tomou uma decisão de cabeça. Resultado qual foi? Ele perdeu a comissão, foi trabalhar em Santos. Ele, uma casa excelente aqui em Brasília, tinha ido na casa dele. Excepcional a casa dele, piscina, cachorro, foi morar num apartamentinho em Santos. Por quê? Porque perdeu a comissão. Entendeu? Aí, lá eles arrumaram um cargo para ele lá, parecido com o mesmo AP, só que com outro nome. E aí ele foi para lá, porque ele conhecia muita gente. Se ele não conhecesse muita gente, nem ele tinha caído mesmo, tinha ficado com a comissão pior do que a minha. Tinha ficado sem comissão, para você ter uma ideia como é que o negócio foi sério. E foi uma decisão errada que ele tomou, não programada. Foi uma decisão não programada. Posso falar uma coisa para você? Ele não foi obrigado a tomar essa decisão. Ele viu uma coisa na consultoria, teve uma ideia e resolveu seguir a ideia. Quer dizer, se ele não tivesse seguido a ideia, ou se ele tivesse usado um processo desse, ele teria feito totalmente diferente.
ele teria chamado a área para discutir, ou um representante da área. Esse representante da área ia alertar para ele, pois é, a gente já tem uma sistemática aqui, e você não está considerando isso, aquilo. Ou se por acaso o cara ficasse quieto e não falasse nada, pelo menos você, olha, a gente chamou o fulano de tal, da tua área, para vir para cá, e o fulano de tal não falou nada. Então você já está respaldado também, seja por ele falar, ou seja por ele não falar. Então, quer dizer, o uso, até você usando essa análise de vantagem e desvantagem, se você botasse aquele cara na sala, naquele caso, por exemplo, e o cara não falasse absolutamente nada, tipo assim, tô com sono, tô cansado, não tomei café, tô aborrecido com fulano, vou ficar quieto aqui. Você ia fazer uma ata, na ata você ia dizer que fulano participou e ia guardar a ata. Se amanhã ele apresentasse aquilo na área, ia falasse, não, porque você não viu isso, porque você não viu aquilo, você não calculou isso, tinha aquilo outro, o cara ia dizer assim, ué, fulano trabalha com você? Trabalha. Pô, ele estava na reunião, não falou nada. Aí que vai ficar mal pro cara, né? Não para você. Essa é a questão. Quando você usa uma ferramenta, pessoal, eu estou trazendo para vocês os exemplos reais para você ver que isso é muito importante, aprender a usar e usar corretamente, tá? Por quê? Porque isso te protege como gestor. Então, você vai dizer assim, professor, eu quero é só passar, pegar meu diploma e ir embora. Tudo bem. Mas qual a finalidade? Não é você ser um gestor? Seja da empresa dos teus pais, seja uma outra empresa, ou seja um concurso que você vai fazer. Você, como gestor, você vai querer se proteger. Eu penso assim, né? Ou então, quando você chegar lá, você vai ser um gestor medroso, como eu já conheci tantos aí. O cara não sabe, né? Eu acho que você está fazendo faculdade justamente para isso. Para você ser o cara, né? Chegar aquele cara, eu sei tomar decisão, eu sei até onde eu vou, até onde eu não vou, eu sei o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Se eu tomar a decisão errada, vamos dizer, usei o framework todo, ou seja, fiz todos os passos que eu tinha que fazer para tomar a decisão, tomei errado por algum motivo, mas está tudo justificado ali. Então, quer dizer, o gestor, pessoal, eu já falei para vocês, né? Quando a gente falou em negociação, eu falei da questão do leão, né? Que eu tenho um fascínio muito grande pelo animal, o leão. Por quê? Porque o leão é o único animal que ele não foge. Se vier um elefante em cima dele, uma manada de elefante, né? Quem viu até aquele filme da Disney lá, do Rei Leão, o pai do leão lá que morre, ele morre por quê? Que viu uma manada de búfalo, ele para ali e não sai. E aí a manada passa por cima dele. Porque o leão, ele não recua. Essa é a questão, né? O leão não recua. Sabe qual é o grande problema do administrador hoje em dia? O administrador não sabe e ele tem medo. Aliás, como qualquer pessoa, o medo o medo não é ruim, né? O medo é bom. Mas a questão é, quando você sabe, você tem menos medo, ou então você sabe exatamente o que aquilo pode causar, né? Então, eu sempre digo para os meus alunos isso. Eu falo assim, tanto em negociação quanto em processo de comunicação, principalmente tomar a decisão. O que faz o gestor travar? É o medo. Então, se aparece um negócio para ele que ele nunca viu e ele não sabe como começar. Então, o que ele faz? Fica esperando cair do céu e não faz nada. E muitas vezes, o não fazer nada já é tomar uma decisão, né? Vem uma ameaça, não sei o que eu vou fazer. Aí o que acontece com a ameaça? Pá, destrói a empresa, né? Destruiu a empresa. Apareceu um problema. Vou fingir que eu não vi. Vou para lá. Acabou a empresa. Entendeu? Às vezes um problema, ele vai crescendo, o problema crescendo, aumentando. Os funcionários falam, mas ninguém vai tomar atitude, vai ficar esse troço aí. Você perde a credibilidade com os funcionários passam a não te ajudar, acabou a empresa. Só para você ter uma ideia, como é que eu estou falando, é super sério, tá? E o que eu estou te dando uma solução? A solução é qual? Se você tiver um processo, mesmo com ferramentas simples, tá? Essa é vamos dizer assim, a beleza do negócio, tá? Eu podia dar uma ferramenta para você, por exemplo, vamos fazer uma análise de Monte Carlo, tá? Você vai ficar 4 dias, 5 dias, uma semana fazendo análise de Monte Carlo, você vai ter que elencar todas as variáveis, não ia conseguir, às vezes, com risco ainda, você ainda teria risco, é uma análise de cenário com Monte Carlo, você teria risco de dar errado, se você não incluísse uma variável, ferrou, teria risco. E o que acontece? Tudo bem, você tem uma análise, mas o que você dizer para mim? Professor, essa análise aí não dá, é muito difícil, não tem como fazer, não tem jeito, vou demorar uma semana para fazer isso, eu não vou ter uma semana para decidir no dia a dia. Pois é, eu estou te dando ferramenta que você vai levar menos de um dia. Se você usar todas essas ferramentas aí, se você tiver com a equipe lá, dependendo do tamanho da equipe,
pode ser que você consiga em 2 horas resolver tudo, né? Dependendo, claro, do escopo, dependendo da equipe, tem uma série de coisas. Mas são ferramentas super fáceis de aplicar, né? Agora, existem outras? Existem. Como eu falei, tem análise de Monte Carlo, tem a análise dos impactos cruzados, que tem dentro do Delphi de uma forma bem simples, bem sucinta, entendeu? Que a gente vai ver. Então, só para você entender, tá? Você viu algumas dessas ferramentas. Então, não estou trazendo muita novidade para você. Só estou te trazendo o uso certo, da forma correta e, vamos dizer assim, na fase correta do processo decisório. Se você não fizer isso, se você pegar, por exemplo, um gráfico de Pareto e for usar aqui para escolher a melhor alternativa, a pessoa até dá, né? Vou escolher a alternativa que eu resolvo 80% dos problemas, não sei o que lá, dá, mas é a mais adequada? Não. Então, você vai perder um tempo e ela sozinha não vai te dizer nada, entendeu? Essa é a questão. Isso é outro aspecto. Essas que a gente está colocando aqui, como todas elas são muito simples, elas têm um viés, né? Então, ou seja, se você sozinho, como gestor, resolver usar e você tiver uma ideia, uma tendência para tomar determinada decisão, ela pode respaldar a sua decisão, né? Eu tomei a decisão. Só que, tipo assim, ficou uma coisa pobre, só está com a tua visão, não está com a visão dos outros, né? Então, essa análise de vantagem e desvantagem é super simples, né? Você vai colocar a alternativa e aí vai perguntar, pessoal, o que você elenca como vantagem dessa alternativa? Aí você abre o Word, escreve, e desvantagem, escreveu, colocou as duas lá, faz isso para cada alternativa e no final você julga que tem mais vantagem e a que tem menos desvantagem e pronto, você decide, né? Ah, professor, mas é tão simples. Tem serventia? Tem, que você está fazendo em grupo. Então, o grupo inteiro está participando. Então, quer dizer, a opinião não é mais tua, é uma ferramenta. Por que é uma ferramenta? É uma forma de você tomar uma decisão compartilhada com o grupo, né? Então, mesmo que você tenha aquela responsabilidade, o fato de você ter usado um processo te dá mais segurança, te dá mais assertividade e, principalmente, te justifica quando você faz uma besteira, tá? Volto a dizer, se aquele cara, né, que foi meu gestor, gente boníssima, gosto muito dele, se ele tivesse usado essa simples ferramenta de vantagem e desvantagem, só que ele chamasse uma pessoa da área, resolvia o problema. Ele não teria perdido a comissão como ele perdeu. Por isso que eu falo para vocês, viu, pessoal? Às vezes tem gente que não dá muito valor. Aí, quando você assumir o cargo, tem aluno que acontece comigo. Eu tenho contato com um aluno meu que já dei aula há 10 anos, já dou aula desde 2008. O cara assume o cargo e fica desesperado. Aí eu vou ver qual a disciplina que eu te dei. A negociação, tomar decisão, né, análise do macro processo de decisão, quer dizer, coisas assim ligadas a isso, e o aluno tinha isso na mão, e o que aconteceu? Ele não guardou, não valorizou. Aí o dia que ele se coloca naquilo, ele lembra, puxa vida, eu vi isso há 10 anos atrás, e agora? Entendeu como é que é? Por isso que eu falo, dá valor agora, porque daqui a um tempo você vai falar, putz, e não vai passar por muita coisa que outros gestores passam, por não usarem essas ferramentas, tá? Como eu falei para você, tipo simples, o cara perdeu a comissão dele de gerente de divisão, ele não usou. Se ele tivesse usado, estava lá comigo até hoje, tinha me visto, né, ser promovido, talvez até eu tivesse trabalhado com ele, né, eu numa divisão, ele em outra, né, o que ia me dar muito prazer, com certeza para ele também, né, que você ajudou na minha formação, né, claro, você depois vê, assim como eu fico feliz quando o aluno cresce, né, a pessoa, qualquer mentor que você tenha tido na vida, o cara quer ver a tua felicidade, quer ver a tua alegria, quer ver você se dando bem, né, e sabendo que parte daquilo ali, ele ajudou você a chegar. É muito bacana isso, né? Quando não é só para filhos, eu tenho filhos também, mas não é só para filhos que a gente vê isso. Às vezes, como eu falei, quando você ajuda alguém e vê a pessoa se dando bem, né, conseguindo galgar, você fica feliz porque você teve uma participação na vida dela, né? Eu pelo menos sou assim. Então, vamos lá. A fim de reduzir a subjetividade dessa ferramenta, tá vendo? Sugere distribuir o formulário abaixo com as alternativas para o comitê ou para o grupo de trabalho e depois verificar a média das escolhas apresentando ao grupo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a alternativa, né, vou elencar vantagem, vou elencar desvantagem, e aí só elenco primeiro. Tá? Depois, eu vou julgar com o grupo, para o grupo colocar um ponto. Né? Ó, essa vantagem aqui, o que vocês acham? Essa vantagem, essa aqui é 5.
Essa vantagem aqui é 2, é 3. Então, quer dizer, você ainda está dando um certo peso para a própria vantagem, né? Sabendo qual, vamos dizer, a vantagem principal, a desvantagem principal, e aí você pode poder analisar, inclusive, com esse viés também, o que é mais importante, o que é menos importante. Então, isso aí também já dá vamos dizer assim, um norte, né? Então, eu, particularmente, eu acho essa daí a mais fácil de todas, tá, pessoal? Vou te dizer qual a ferramenta mais fácil você acha? Essa. É a mais fácil, sem dúvida nenhuma é mais fácil. E, né, a gente faz isso todo no nosso dia a dia, a gente faz, sem problema nenhum, tá? Então, a gente já viu brainstorming, brainwriting, paradigma de Rubinstein, árvore de decisões. Agora a gente vai, né? Eu acho que até a gente entrou nisso. Técnica Delphi. Faltou a gente falar da técnica Delphi agora. Eu acho, a ferramenta mais difícil delas todas, mas a mais, na minha opinião, a mais utilizável, principalmente nessa escolha de alternativa. Volto a dizer para você, o que eu costumo fazer? Quando eu tenho tempo, né, para decidir, eu uso essa e uso essa. Quando eu não tenho tempo, aí eu uso esse negócio da análise de vantagem e desvantagem e árvore de decisão, sempre, tá? Árvore de decisão sempre. Estou falando o que eu escolhi. Professor, eu não gosto de usar o Delphi. Beleza, pode escolher a análise de vantagem e desvantagem e pode escolher a análise multicritério, sem problema nenhum. Também, assim como o paradigma de Rubinstein, a análise multicritério também é mais usada na Europa que nos Estados Unidos, tá? Você vai entender por quê. Inclusive, o exemplo que eu trouxe é um exemplo português, com certeza, entendeu? Então, vamos mostrar para você. Com certeza é que tem uma música que não é do seu tempo, né? Com certeza é uma casa portuguesa, mas com certeza é uma casa portuguesa. Então, mais ou menos assim, é um exemplo português, com certeza é um exemplo português. Então, vamos lá. Técnica Delphi, né? Em cada uma das alternativas, elencar as possíveis vantagens e desvantagens em realizá-la, pensando em impactos, riscos e outros fatores de análise, confrontando com as demais. Isso é a essência do Delphi. O Delphi é isso. Então, o que você vai fazer? Você vai botar a alternativa, tá? Vai falar um pouquinho dela, o que você pegou, de repente vai pegar do jeito que está na árvore de decisão, trazer ela, coloca o nome da alternativa, coloca a árvore de decisão dela e um formuláriozinho com as perguntas, né? Para as pessoas responderem. Por exemplo, custo, qual que você acha que é o custo, qual que você acha que é o risco, qual o impacto dessa alternativa. Só que você vai pedir para várias pessoas daquele grupo responderem. E depois você vai comparar as respostas, tá? Esse é o Delphi. O Delphi ele dá uma noção de impacto cruzado, tá? Porque é uma noção, não é impacto cruzado propriamente dito. No impacto cruzado você vai no detalhe, tem até software para você fazer isso, etc. Mas o que acontece? Quando você elenca, né, o impacto, o risco, você vai saber que teve maior impacto, que tem menor impacto, que tem maior risco, que tem menor risco, né? Se isso vai implicar em alguma coisa, você vai dizer assim, olha, para isso rodar, por exemplo, precisa de valor X, né? Você acha que pode continuar algum projeto na sua área para ajudar a bancar esse projeto? Entendeu? Por exemplo, você já está pegando até o comprometimento dos outros gestores para te ajudar. Então, o Delphi é muito legal, eu acho, tá? Ele é muito completo, mas ele requer tempo. Você vai ver por quê, tá? Então, vamos lá. A técnica Delphi pode ser utilizada, né, quando há um conflito, certo nível de conflito, tá? Que é o caso, né? Você tem várias alternativas. Tem gente que vai escolher uma alternativa e tem gente que vai escolher outra. Isso é natural, né? Eu acho que é melhor um. Eu acho que é melhor 2. Eu já acho que é melhor 3. Eu já acho que é melhor 4. Não, eu acho que é melhor a 8. Então, você tem, né, várias pessoas numa sala. Cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, né? Então, certo nível de conflito e confronto ou dúvida em relação à escolha da melhor alternativa. Tá? É super prático. É para isso mesmo que eu tenho que fazer. Tá? Então, melhor característica. Outra coisa é para obter comentários prós e contras de cada alternativa proposta. Né? Eu estou vendo riscos, estou vendo impactos, estou vendo outros fatores. Né? Então, eu posso ter, por exemplo, o que você acha? A alternativa seria melhor? Não seria? Qual a nota que você dá de 1 a 5 para ela, para a resolução do problema? Por exemplo, você usa o Likert, né? Aquela Likert coloca lá, a pessoa vai colocar de 1 a 5, né? Em nível de resolução do problema. Você acha que ela não resolve completamente, e aí você vai dar uma gradação, né? Isso, pessoal, quem vai decidir, olha só, por que você vai dizer assim, professor, mas é uma coisa tão fácil, por que isso é aplicável?
que você está pegando a opinião de várias pessoas. Essas pessoas que estão envolvidas são os stakeholders, são os caras que podem influenciar a decisão, né? Então, você está chamando o cara para o problema, está usando uma técnica para colher as informações dele, né? Podia chegar assim, fulano, o que tu acha disso? E grava, né? Mas tem gente que não gosta de gravar, né? A gravação, às vezes o cara vai falar sobre outra coisa, o cara vai dar tem um político famoso aí que já faleceu, no Rio, que você perguntava para ele assim, mas você no seu governo, você não fez isso, o cara falava assim, não, mas as escolas estão aí, não sei o quê. Então, quer dizer, ele fugia pela tangente, né? E nunca respondia, né? Então, tem gente que é assim, quando você tem uma pergunta formulada, a pessoa tem que responder, nem que seja não sei, ou não quero manifestar, mas ela tem que responder, a pergunta está ali, né? Então, isso também, e como é por escrito, impede que a pessoa fale qualquer coisa, ou legal, né? Coloque, seja monossilábico na resposta, entendeu? Ela vai responder. No final, depois que você faz isso daí, você vai buscar o consenso, né? Quanto aos impactos e riscos de cada alternativa, buscando escolher melhor, né? Segundo os participantes. O uso de entrevistas anônimas com gestores ou com especialistas. Tudo bem, a gente já está um pouquinho adiantado já. O uso de entrevistas anônimas com gestores ou com especialistas, né? Isso aí também você pode usar. Então, você pode chamar alguns especialistas, você pode chamar consultor para participar, você pode chamar uma série de pessoas, né, para participar desse processo, tá? Então, você chama as pessoas para participar do processo. Além dos envolvidos, você tem todos os stakeholders, você pode chamar alguém já com uma coisa completamente nova, você chama um consultor daquela área, ou chama alguém que se contrata para isso, ou chama um amigo seu, um especialista naquela área. Você pode chamar também, porque ele vai dar a opinião dele vai ter um peso, mas no final, vamos dizer, a opinião da maioria que vai ganhar. Tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então o que você faz para você? Como é que eu faço um Delphi, professor? Já que você falou que é tão boa, tão legal, né? Eu acho que você já viu, tá? Mas talvez tenha visto um pouquinho diferente da forma que eu estou mostrando para você. Talvez você tenha visto de uma forma mais genérica. Então eu vou dar um detalhezinho maior, né? Já focando mais no processo decisório. Então, primeiro, o que eu vou falar? Definir o escopo da identificação de cada alternativa. Como é que eu vou saber o que eu preciso saber naquela alternativa para eleger ela? Tá? Por exemplo, é a que tem que ter o menor custo? É a que tem que ter o menor risco? É a que tem que ter o menor impacto? Ou não? Ou estou nem aí para o risco, estou nem aí para o impacto, mas eu estou aí para a lucratividade dela. Então, quer dizer, eu vou elencar o que é mais importante identificar na alternativa para eleger ela como a principal, ou a melhor delas, ou uma das melhores delas. Então, eu vou elencar o que é principal, o que eu preciso fazer, tá? Isso antes de começar o processo, tá? Por quê? Porque, com base nisso, eu vou fazer o meu questionário, né? Depois, eu vou definir um facilitador. Normalmente, esse processo, eu era o facilitador, eu era o gestor, né? Então, ou era, como eu falei, da área de apoio, tá? Ou, vamos dizer assim, o gerente de divisão da área de escrituração, depois gerente de divisão da área de fechamento diário, mas normalmente eu coordenava esse processo, botava para coordenar, por quê? Porque eu já tinha uma experiência de trabalhado com isso, trabalhado com estratégia, então já tinha uma experiência de coordenação de grupos. Então tá. Ou pode ser você pode elencar uma outra pessoa, né? Você pode chamar, fulano, você tem experiência, vem cá. Você fica... Na verdade, muita gente não quer, né? Porque você tem que ter uma hora que você tem que apertar as pessoas e, né? Às vezes você está lidando com gente acima de você. Eu nunca tive problema com isso, né? Gente é gente. O que diferencia a pessoa da outra é a oportunidade, né? Vamos dizer assim, é o que indica, né? Ou a questão política. Na verdade é essa. Então, o que eu sempre fiz? Sempre considerei as pessoas iguais, né? Então, eu acho que eu comentei com você. Eu falo com faxineiro e falo com o presidente do banco do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, no sentido, sou mais, vamos dizer, técnico com o presidente, menos técnico com o faxineiro, vamos dizer assim. Mas são duas pessoas que tiveram oportunidades diferentes. Então, eu considero assim. Eu tenho que ter respeito pelas duas, né? Do mesmo jeito. Agora, claro, eu vou adequar a minha linguagem para uma e para outra, mas eu vou falar com as duas do mesmo jeito. Não vou ficar com medo de falar com o presidente, nem vou deixar de falar com o faxineiro, né? Então, só para você entender, eu acho que a gente tem que ter essa noção. A negociação você acaba tendo isso bem em mente, porque você começa a negociar, às vezes você vai negociar com uma pessoa super culta, às vezes você vai negociar com uma pessoa super humilde, super, né,
não vou falar, que não tem conhecimento mesmo, não tem estudo, né? Já teve vários, né? Eu falei, cheguei para você, teve uma certa época da minha vida que até obra eu tive que administrar, né? E eu administrava numa boa, entendeu? Eu considerava a pessoa vinha contar, né? Eu analisava a pessoa da mesma forma que eu analisava um presidente de banco, um presidente de uma subsidiária, eu analisava do mesmo jeito se o cara está falando a verdade, está mentindo, se está isso, aquilo, outro. Porque pessoa, né? Gente é gente. Então, defini o facilitador. Depois, eu elaboro os questionários. Vou elaborar com base em quê? Com base nesse principal aqui, tá? E, sobretudo, com um espaço para o pessoal falar dos riscos e impactos. Por que isso é importante? Se eu tiver um risco muito elevado para usar determinada alternativa e tiver uma outra alternativa que tem a mesma solução com risco menor, eu vou escolher a que tem risco menor. Se eu for usar uma alternativa e essa alternativa tiver um impacto menor na instituição, né, e eu conseguir aproveitar a oportunidade, ou me proteger da ameaça do mesmo jeito, e tiver uma outra alternativa que tiver um impacto muito grande, por exemplo, vou tirar recursos de um monte de lugar para poder fazer, e vou parar um monte de coisa para poder me proteger daquela ameaça, talvez fosse melhor elencar uma outra, né? Então, isso tudo a gente tem que avaliar. Depois de elaborar o questionário, eu vou definir quem vão ser os participantes. Quem vão ser? A princípio, são os stakeholders, né? A princípio, são os stakeholders, né? E outros que você queira, isso aqui, fulano de tal, é fundamental que fulano de tal participe. Não, fulano de tal tem que participar, porque ele vai me dar a informação que eu preciso, ele vai... Entendeu? Então, isso, pessoal, é fundamental. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu estou vendo que a gente já está com... São 10h54, eu estou vendo pouca gente na sala, tá? Eu vou fazer 2 presenças hoje. Pode dar presente aí, por favor, tá? Vamos dar presente aí, tá? Beleza? Porque não é justo com quem chegou cedo, tá, pessoal? Não é justo. Quando eu vejo que está acontecendo isso, eu faço isso, porque não é justo. Depois o aluno reclama, professor, estou com uma presença só. Pois é, porque não respondeu as 2, entendeu? Então, tá? Então, só para deixar claro, tá? Tem que fazer isso por quê? Para valorizar você que chegou cedo, né? Você vê, já são 10h54, faltam 20 minutos de aula. Quanto você aposta que vai ter aluno chegando aí, faltando 5, 10 minutos, dando presente, né? Vai ter. Vamos dizer assim. Então, ó, primeira presença já foi. Primeiro tempo de aula. Então, vamos lá, pessoal. Então, definir participante, o que eu vou fazer agora? Ó, vou distribuir os questionários para os entrevistados, tá? Aí eles vão responder, vão receber a resposta do entrevistado, vou receber a resposta, vou compilar as respostas e vou redistribuir os questionários para os participantes. Como assim? O cara responde e eu passo para o outro. O cara responde e eu passo para o outro. Olha, pessoal, não sai da sala que eu vou ter uma outra presença no final, tá? Foi uma, depois vai ser outra. Tô vendo o pessoal, acabou de dar presente, eu saio. Vai ficar com uma presença só, tá? Depois não adianta reclamar no WhatsApp, não, hein? Uma boa, tá? Beleza? Então, olha só. Distribuí os questionários, recebi as respostas entrevistadas, compilei as respostas, redistribuí os questionários de novo. O que eu fiz? Peguei aquele questionário, respondeu daquela alternativa, passei para o próximo para ele responder. Passei para o outro. Ou então peguei um outro questionário limpo e passei. O cara avaliou a alternativa 1. Agora ele vai avaliar 2, né? Agora ele vai avaliar 3, agora vai avaliar 4. Então, a ideia é sempre tá rodando, né? Está rodando, né? Sempre está rodando, certo? E para quê? Para todo mundo avaliar todas as alternativas, certo? Depois, eu vou fazer isso N vezes, até acabar as alternativas. Então, vou fazer várias vezes, até acabar todas as alternativas. Depois, o que eu faço? Chego a um consenso, né? Que às vezes a pessoa colocou a resposta muito parecida com a outra, alguma coisa assim. Então, eu vou fazer vamos dizer, um compilado, né? E vou chegar a um consenso. Às vezes a pessoa falou, essa alternativa é muito boa. O outro falou assim, essa alternativa ela pode melhorar. Mas ele olhou as outras e ele falou assim, pô, aquela ali foi a melhor de todas. Então, você já viu todas as alternativas, eu consigo chegar a um consenso. Todo mundo viu tudo, né? Conseguiu analisar bem tudo. Cada um deu a sua opinião, eu peguei a opinião de todo mundo. Esse processo é bacana, por quê? Porque no outro, você abre e coloca no quadro, a maioria não se manifesta, fica quieta, não vou falar nada, não. Esse aqui, o cara é meio que obrigado a se manifestar. Aparece para ele o formulário e vai ter que dizer alguma coisa, né?
Então, eu acho legal por causa disso. Aí você vai consenso, chegou no consenso, aí finalmente você vai compilar o resultado final, tá? Você vê aqui, eu estou compilando vamos dizer assim, por vez, né? A gente chama de por etapa. Aqui eu estou compilando o resultado final e finalmente eu vou listar e comparar os resultados obtidos, tá? Então, vou listar tudo, comparar os resultados e mostrar para o grupo. Aí, pessoal, aí aqui eu abro para discussão, às vezes acontece de um ajuste, mas no final vai ser fácil eu elencar, né, a melhor alternativa e o grupo inteiro vai concordar, porque isso tudo foi apresentado junto com o grupo. Eu gosto bastante do Delphi, só que o que acontece? Leva tempo, né? Você está vendo, tem uma compilação por etapa, está vendo aquilo que eu mostrei para você? Cada etapa eu estou compilando, tem uma compilação final, você vai mostrar, vai discutir. Então, é bem provável, né, bem provável que seja uma discussão assim demorada. Quando a decisão é muito importante, não tem jeito, é Delphi, né? Eu peço mais prazo, alguma coisa. Agora, quando você não tem prazo, vantagem e desvantagem é mais rápido, tá? Nesse processo. Lembrando, nunca use uma só, use no mínimo duas. Então, é árvore de decisão e é Delphi, exemplo, né? Meu exemplo. Ou árvore de decisão e vantagens e desvantagens, mais simples. Eu usava um dos dois, tá? Essa fase eu considero a mais complexa. Por quê? Que até determinados... para levantar alternativa em determinadas situações, eu acho até fácil. Às vezes até fácil. Às vezes não é fácil, não, mas às vezes é até fácil. Agora, escolher a melhor alternativa, aí que está o problema, né? A possibilidade de você escolher errado é muito grande. Se você usa uma ferramenta dessa, a possibilidade de você escolher errado diminui muito, diminui demais, né? Porque o grupo inteiro decidiu errado, aí fica chato, entendeu? As próprias pessoas ficam sem graça de cobrar você, fala assim, agora tira da tua cabeça e faz para tu ver o que vai acontecer. Não, nada bom resultado, vai por mim. Então, Delphi é isso, análise multicritério é a última análise, né? E depois a gente tem mais uma partezinha, assim, essas análises tem uma partezinha, tá? Então, ouçam 1996, o objetivo principal do sistema de suporte de decisão multicritério, normalmente é feito por sistema, mas você tem que entender como é que é a mecânica, tá? Então, você não esqueça como é que é a mecânica desse negócio. Já falei para você que é um dos métodos mais usados na Europa. É um dos métodos mais usados na Europa para você avaliar qual a alternativa que você escolher. Aonde, professor? Principalmente no meio militar. O pessoal usa muito a análise multicritério. Você vai entender que até tem um exemplozinho até legal. Você vai ver lá. E é parecido, parece muito análise de vantagem e desvantagem. As ferramentas são parecidas, não são muito diferentes, são fáceis, né? Então, a decisão multicritério fornece ao usuário ferramentas que o levem a explorar o problema com o objetivo de encontrar uma solução onde vários pontos de vista, às vezes contraditórios, são considerados. Lembrando, estou trabalhando em grupo, não estou trabalhando individualmente, tá? Por isso que eu considero vários pontos de vista. Se fosse eu fazendo sozinho, ó, de novo, a porcaria do antivírus toda hora está abrindo aqui, enchendo o meu saco. Vai abrir outra janela, daqui a 3 minutos ele abre outra janela. É o dia de como é que fala? De renovar o antivírus. Enquanto eu não renovar, vai aparecer 300 janelas aí. Eu já disse que eu não queria, e volta a janela, volta a janela, volta a janela. Então, e aí, conforme afirma a Moura, né, a análise multicritério baseia-se no mapeamento de variáveis, por tema, informação, para tanto faz ser relevante definir o grau de pertinência de cada tema, informação, plano de informação e cada um de seus componentes para a construção do resultado final. Tem um exemplo, né, para você entender que não tem mistério, tá? Então, passo a passo. Primeiro, eu vou definir o problema e a decisão designada, tá? O que eu preciso, qual o resultado que eu quero e qual o problema que eu tinha, tá? Vou estruturar a hierarquia do ponto de vista global da gestão, ou seja, ela é estratégica, ela é tática, ela é uma decisão operacional, é claro, pessoal. Decisão operacional, ela tem um impacto muito menor, ela pode ser consertável, fácil, né? Então, isso é uma decisão estratégica, não. Então, esse tipo de análise, ele é super aplicável a uma decisão estratégica ou tática. Já uma decisão operacional, né, uma análise de vantagem e desvantagem é suficiente para essa fase, tá? Por quê? Porque, é uma decisão que você tem um impacto muito pequeno, então não vale a pena usar um Delphi para resolver isso, entendeu? Você pode usar uma forma mais fácil. Análise multicritério é a mesma coisa, ela não é muito facinha também não, mas é mais fácil que o Delphi. Vamos lá, você vai entender. Então, vou estruturar a hierarquia do ponto de vista global da gestão. Qual que é a alternativa que tem mais impacto, que seria a
melhor para resolver, ou, vamos dizer assim, a pior, no sentido do impacto que ela vai causar para a organização, eu vou escolher um critério e vou estruturar, né? Vou hierarquizar a mais importante para menos importante, tá? Depois eu vou construir uma matriz de comparação binária. O que é comparação binária? Sim ou não, né? 0, 1, vamos dizer assim, tá? Criando o impacto que cada elemento sobre cada critério de referência do nível superior. Aqui você vai um pouquinho de... professor, não entendi, calma, que eu vou... No exemplo você vai entender. É que realmente eu peguei o exemplo que estava no livro, tá, pessoal? Porque eu acho que é mais fácil te mostrar do que explicar, mas vamos lá. Quando conjugados os dois elementos, a maioria dos indivíduos preferem formular uma apreciação que exprime as suas preferências para cada número inteiro. A matriz permite transcrever esse valor a uma dada posição e recíproco inverso da outra posição simétrica. O elemento situado à esquerda é, por convenção, examinado em sua função relativamente ao elemento situado no topo da matriz. Ih, professor, deu um nó. Calma. Só uns minutinhos só da sua atenção, tá? Pra você não, se você só ler isso aí... professor, só estudei isso aqui, resolvi não prestar atenção nenhuma na sua aula, só resolvi ver isso aí, pronto, e caiu na prova. Acho que você vai errar. Se você não prestar atenção no que eu estou falando, eu diria para você que você tem uma grande chance de errar se cair uma questão de análise multicritério, tá? Então, numa boa, você presta atenção, para até de anotar, presta atenção agora. Está vendo? Já não é tão fácil assim. Peguei o que está no livro e trouxe para cá, só para você ver como é que é. Eu vou trazer um exemplo para te explicar. Obter todas as apreciações necessárias para desenvolver o conjunto de matrizes da terceira etapa. Então, o que eu vou fazer na prática, tá? Exemplo, um engenheiro civil recebeu 2 ofertas de emprego 1 e emprego 2. É um exemplo português. Eu falei para você. Professor, como é que você sabe que é um exemplo português? Você vai ver. Olha lá. Olha como é simples. Se você leu aquilo, você não entendeu. Tá? Eu acho que a primeira vez que eu li, eu não entendi. Sendo sincero com você. Mas como eu já participei de uma oficina, eu aprendi a usar. Só para você ter uma ideia. Mas se eu não tivesse participado da oficina, eu jamais iria usar a análise multicritério. Quando eu participei, o cara veio com um exemplo até mais, eu achei mais complexo que esse. Esse eu achei no livro, achei que, o melhor exemplo para explicar isso é esse daqui. Então, eu tenho lá, critério, eu tenho 2 ofertas de emprego, tá? Quais critérios que eu posso ter? É o salário, né? Em termos de oportunidade profissional, ou seja, o que eu vou fazer carreira, ou que eu vou ficar parado, né? Em termos de localização melhor, pior, segundo os meus critérios, e a questão do custo de vida, por exemplo. Então, eu tenho 2 empregos, tá? Um emprego, né, em Lisboa e um emprego em Coimbra. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer as 2 cidades, Lisboa e Coimbra. Lisboa é uma cidade igual a São Paulo, igualzinho, não muda, exatamente igual a São Paulo, não muda, tá? Igualzinho. Eu me sentia passeando na São Paulo antiga, exatamente igual, claro que tem uns castelinhos, tem umas coisas bacanas lá, né? E tem o Porto de Lisboa, que é lindo, maravilhoso, tem uma ponte maravilhosa, né? Bacana mesmo, gostei muito, mas é uma cidade tipo São Paulo, uma cidade cosmopolita, uma cidade, né, que você tem que tomar cuidado, senão ser assaltado, tem uma série de coisas lá, é uma cidade, né, cidade grande, como qualquer outra no mundo, claro que bem diferente de Nova York e Londres, tá? E com certeza, mas ela lembra muito São Paulo, lembra muito, demais, tá? Até o centro mesmo de Lisboa, perto do hotel que eu fiquei, cara, era São Paulo direitinho. Então, eu me sentia lá perto da Praça da República, em São Paulo, Ipiranga com São João, aquela parte lá. Pô, aquilo ali me lembrava muito aquele pedaço ali de Ipiranga com São João. Me lembrava demais aquilo lá. Você sabe que aquele lugar é o tipo de lugar que não é bom você andar à noite. Mas Ipiranga com São João tem um monte de barzinho. Pois é, sai do barzinho, entra no Uber e vai embora. Porque se você passear por ali, já era, né? Já diria, né? Fica a dica. Hashtag fica a dica. Professor, já passei por ali, nunca aconteceu nada. Eu também, que eu não conhecia. Depois que eu conheci, eu já não passei mais. Eu pego um Uber lá e vou embora. Ou então eu paro o carro ali perto. O estacionamento tem ali atrás, mas eu não dou bobeira ali, não. Entendeu? Tem um lugar no Rio que eu te falo também que não dá bobeira. São Paulo, esse lugar eu não daria bobeira lá de noite. Né? De dia, tudo bem, risco zero, mas de noite, né? Fica a dica, tá? Então, vamos lá, Lisboa e Coimbra. Coimbra é uma cidade tipo do interior, vamos pensar assim, uma cidade bacana, pessoal muito esclarecido, tem uma das maiores faculdades de Portugal, né? Diria uma das maiores da Europa,
É uma das, eu acho que das 20, 30 maiores do mundo, tá? Linda a faculdade. Fui lá conhecer a faculdade de Coimbra, fiquei doido. Se alguém me convida para dar aula lá, até vou. Tão bom que é. Gostei demais, achei fantástico o ambiente, as pessoas, né? Super receptividade 100%, né? Fantástico, muito, muito legal mesmo. Uma coisa é quando você vai como turista, né? Outra coisa é quando você vai para pegar o emprego de alguém. Sempre falo isso, né? Quando você vai como turista, você é super bem tratado. Quando você vai com outra finalidade de emprego, nem sempre. Por isso que eu falo, a impressão que me deu foi um lugar fantástico, um centro realmente cultural fantástico, tá? Fiquei muito... E a cidade em si é muito bonita, muito calma, muito pacata. Você pode andar na rua de madrugada, tem bares, tem coisa fantástico, tá? A cidade mesmo me lembra um pouco Curitiba, há uns anos atrás, Curitiba, 20 anos atrás, me lembra um pouco, tá? Bem assim. É uma cidade que tem tudo, mas ao mesmo tempo é uma cidade tranquila, pacata, cidade limpa, muito bonita, entendeu? Lembrou muito isso. E aí o que acontece? Esse cara está com 2 ofertas de emprego. A primeira, tá? Ele vai ter um salário, né, 14 meses, porque são 12 meses de salário, o 13º, né, e as férias. Então são 14 meses, tá? Por isso está 14 meses aqui. Não é porque o ano é maior, não. É porque são 14 salários, tá? Então no primeiro emprego ele recebe 14 mil euros por mês. Por mês ou por ano? Acho que esse valor é por ano, tá? No segundo emprego, ele recebe 21 mil euros por ano, tá? É o salário total, isso mesmo. Só aqui que a gente fala em salário mensal, lá a gente fala em salário anual. Quanto à oportunidade profissional, aqui eu tenho alta. Eu estou ganhando pouco, mas eu posso crescer. Minha carreira está toda aberta, eu posso crescer. Já no 2, eu vou ficar com 21 mil, vou ganhar mais, mas, pô, né? Estou ganhando mais, mas não tem chance nenhuma de subir. Eu vou ganhar aquilo ali muitos anos, pode ser até para o resto da minha vida, vou ganhar aquilo ali, né? A localização, uma é uma cidade grande, né, tipo São Paulo, e outra é uma cidade interior, mais pacata, mais tranquila, né, com atrações simples, não tem atrações muito, né, um barzinho, né, um cinema, uma coisa assim, né? E o custo de vida em Lisboa é altíssimo, não é alto, é altíssimo, tá? E o custo de vida em Coimbra é médio para baixo. Você come lá baratíssimo, a comida de lá é excelente, fantástica. Aliás, a comida em Portugal é excelente, né, em geral. Aí você vai dizer assim, tá vendo, Jordão e Pereira, qual a opção que eu quero? Depende. Digamos que você seja um cara novo, né, mais ou menos da idade de vocês, tá? Solteiro ainda, né? Com a vida toda pela frente, né? O que o cara vai querer? Provavelmente ele vai querer um emprego 1. Por quê? Ele tem mais possibilidades de outros empregos, de outras coisas. Tem uma, né? Ele vai ganhar menos, mas ele vai ter uma vida, né, mais agitada, né? Vai poder, né, de repente, conhecer a esposa dele, né? Fazer umas farrinhas, né? Andar, não sei o quê. Então, quer dizer, para ele vai ser melhor Lisboa. Já você pega um cara já com 4 filhos, 2 filhos, né? Já numa faixa mais velho, né? Já passou por vários empregos, já está esperando a aposentadoria, ou então mais um tempo ele se aposenta. Esse emprego aqui vai ser melhor para ele. Então, quando você elenca as duas coisas, as duas possibilidades, de acordo com o perfil, com os critérios que você tem, os critérios teus, né, para decidir, você vai optar pela opção 1 ou pela opção 2, tá? Então, quer dizer, com isso aí dá para fazer uma grade, né? Então, como eu falei, escolha do emprego. Você tem a questão salarial, a questão da oportunidade profissional, a questão da localização, a questão do custo de vida. E aí você tem os 2 empregos, emprego 1 e emprego 2. Olha esse aqui, o salário do 1, né? É pior, vamos dizer assim. O salário do 1 é pior. Perdão, aqui é o contrário. O salário do 1 é pior, o salário do 2 é melhor, tá? O salário do 2 é melhor. Oportunidade profissional, aqui é pior, né? Aqui é melhor. A localização aqui, vamos dizer assim, aí depende do critério, né? Para esse aqui é melhor, para esse aqui é pior, porque ele está numa cidade do interior. E o custo de vida aqui é melhor, porque ele vai gastar menos, e aqui é pior. E aí, com base nisso, você elenca, né? Para esse daqui, no caso, ganharia emprego 2 também, tá? A não ser que esse seja jovem, né? Tenha toda a carreira pela frente, aí provavelmente você vai optar pelo emprego 1 em vez do 2, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu elenquei vários critérios, e aí, segundo, né, vamos dizer assim, o que eu quero, minha situação de vida, eu vou escolher. Isso é legal para quê? Para você apresentar para um grupo, o grupo decidir.
É muito bacana para você fazer isso. Todas as ferramentas para você usar em grupo, tá? Finalmente, implantar a decisão escolhida, né, os planos de ação. Você vai fazer um plano de ação, que você já viu isso em outra disciplina, né? A implantação da decisão, algo visto como mais importante que a decisão em si, pois de nada adianta escolher a melhor alternativa se ela não for executada corretamente. Após a tomada de decisão, é preciso divulgá-la corretamente para seus executores e realizar uma distribuição de tarefas adequada. Para tanto, faz necessário o desenvolvimento dos planos de ação, elencando datas entregáveis e responsáveis, tá? Então, o que é o plano de ação? 5W2H, o que você vai colocar? O que, quem, quando, onde, por quê, como e quanto. Você já viu isso? Tenho certeza que você já viu. Então, você vai fazer um planinho de ação para implantar a decisão, que é isso aqui. Se você não viu, né, lembra do 5W2H, é só você responder essas perguntas, né? O que você vai fazer, por que você vai fazer, como você vai fazer, quando você vai fazer, onde você vai fazer, quanto vai fazer, quem vai ser o responsável por implantar cada uma das fases. Aí, com que fase, professor? Aquelas que eu delimitei quando eu fiz a minha árvore de decisão, vou passar tudo para cá, da alternativa escolhida, vou passar para cá e vou responder as perguntinhas. Quer dizer, bem simples. E, é claro, fiz a análise, eu vou colocar os riscos envolvidos, os objetivos que eu quero atender e qual a decisão. Você vai colocar o escopo da decisão aqui, tá? Então, bem simples, plano de ação. Implantar a decisão escolhida. O que você vai fazer? Você vai divulgar para todo mundo o que é isso, comunicação, vai implementar e vai acompanhar se eu estou chegando onde eu quero ou não. Se eu estiver chegando onde eu quero, eu deixo. Se eu não estiver chegando onde eu quero, eu implanto medidas corretivas para conseguir chegar lá, tá? Avaliação dos resultados. Vamos lá. Pum. Última coisa. Eu vou comparar o previsto com o realizado, vou ver se eu alcancei os objetivos da tomada de decisão, né? Alcanço os objetivos da tomada de decisão, verificando se eu cheguei, o que eu previ, eu consegui chegar ou não. Caso eu não tenha chegado, o que eu faço? Torno a fazer análise, começo o processo de novo, como você viu no início, tá? Então, nada mais é do que isso. Avaliar os resultados da decisão implementada. Mais importante tomar uma decisão, frente a alcançar um objetivo, é saber se eu consegui alcançá-lo ou não, né? Para tanto, faz necessário comparar o que era pretendido antes de tomar a decisão, objetivo a ser alcançado, com o planejado, que foi efetivamente realizado, confrontando os resultados obtidos com os previstos. Então, objetivo previsto, resultado realizado, alcançado. Vou comparar, ok, beleza, ok, não ok, então eu torno a analisar de novo e reinicio o processo todo, tá? Influências culturais e outros aspectos em processo de apoio às decisões. Então, processo de decisão é um sistema de relações entre elementos de natureza objetiva, isto é, características de ações e elementos de natureza subjetiva resultantes do sistema de valores dos atores e definição não muito clara do contexto de decisão. Ou seja, toda vez que eu trato uma decisão não programada, eu tenho muitas incertezas. A verdade é essa, tá? Então, só que essas incertezas estão intrinsecamente ligadas. Muitas vezes eu nem sei, né, exatamente o que afeta, porque é uma decisão nova, algo novo, né? Então, ela considera alguns aspectos que são subjetivos e outros são objetivos, né? Inerentes às características das alternativas a serem avaliadas e subjetivos, de acordo com o juízo de valor de cada gestor. Ah, eu acho essa decisão aqui melhor que a outra. Mas por que você acha melhor, né? Quando você coloca isso frente a um grupo, a tendência é até o cara manifestar menos a opinião dele e justificar mais a opinião dele, né? Então, né, um processo de tomar decisão racional precisa considerar, né, quais ações possíveis, quais as consequências futuras de cada alternativa, qual o valor para o decisor das consequências associadas a cada alternativa, que é o risco, né? Como será feita a escolha entre as alternativas em termos de valor, importância e suas consequências. Então, isso aí é a regra da decisão, a preferência, a expectativa e a alternativa, tá? Finalmente, gestor tomador de decisão, né? O que influencia o gestor? A gente já viu, relembrando, a cultura organizacional, os aspectos que são inerentes ao trabalho, estado de saúde. Já comentei com vocês que uma vez eu tomei uma decisão, tomei um remédio, que eu estava com dor, tinha eritrotripsia, tomei a decisão meio grogue, porque o remédio deixava com sono, né? Então, para você ver como é que isso afeta. A concorrência, a família da pessoa também influencia, os colegas e os amigos, os subordinados, como influenciam, as previsões econômicas, né? Os grupos, as instituições comunitárias, a educação e o treinamento. Tudo isso aí influencia o gestor, tá? Na sua decisão, e tem que ser considerado também, né?
que às vezes a pessoa toma uma decisão baseada em vários aspectos desse. Às vezes, uma decisão política, às vezes os seus subordinados querem que você tome aquela decisão, então você vai naquela linha, né? Processo de apoio à decisão não trata da aplicação de modelos pré-definidos, mas sim da construção de um modelo próprio para cada situação, a partir das interações entre elementos e subsistemas, de onde emergirá gradativamente uma nuvem de elementos primários de avaliação. Por isso que eu falei, a gente não disse em que você vai ter que avaliar cada coisa, porque depende do tipo de processo. Se falou, sim, que você vai ter que sentar e definir o que você vai ser a tua avaliação prioritária, que perguntas você vai fazer, né, que aspectos você tem que elencar, e, é claro, falar dos riscos, falar daquilo que a gente tem que falar mesmo, né? Então, essa nuvem de elementos primários de avaliação, alguns são normas, né, e objetivos, coisas que eu tenho na minha organização, estão definidos no planejamento estratégico, eu tenho que definir. Daí, algumas, às vezes, caracterizações estão nos valores, né, que a gente tem que cumprir, ou, de repente, atender a um grupo que a gente tem na nossa empresa, que a gente faz parte. Então, a gente tem que pensar nisso também. Na empresa que a gente faz parte, tem um grupo, tem que atender também os interesses do grupo, assim como, né, os políticos atendem os interesses dos seus partidos, que às vezes atende os interesses do grupo também, claro, tentando ser o mais técnico possível, né? Tá, sempre. Tais modelos gerais, porém, podem, posteriormente, servir de apoio para a resolução de problemas similares, os devidos ajustes àquela situação específica, tá? Só para a gente lembrar, né, aquela história, o ambiente decisional, a gente já comentou, mas só para ficar, né, vamos dizer assim, um overviewzinho, só para você lembrar, o ambiente de decisão, o ambiente decisional, ele requer atores, que são as pessoas, né, que estão envolvidas com aquilo, que tem um sistema de valores próprio, subjetivo, e um subsistema de ações, representações, ou seja, critérios mais objetivos, ligados às características de decisões anteriores ou formas de você ter tomado, ou normativos da própria instituição, são critérios mais objetivos. Então, tem a mistura de critérios subjetivos com critérios objetivos, né? Que aqui forma a tal da nuvem de elementos primários de avaliação. Por isso, eu estou traduzindo aquilo que você falou num diagrama. E, finalmente, né, a redução significativa dos aspectos subjetivos das decisões inerentes aos gestores, influenciadas pela cultura organizacional, tende a melhorar a qualidade das decisões empresariais. Quanto menos subjetivo eu for, melhor a minha decisão, tá? Finalmente, esse modelinho vai ficar o último slide dessa disciplina para você, tá? Então, a gente tem alguns modelos, são modelo político, onde a pessoa decide baseado nos interesses do grupo, tá? Ou seja, certeza de algumas abordagens, de alguns resultados preferidos. Eu quero aquele resultado que o meu grupo quer que eu defina assim. Então, a ideia, vamos dizer assim, eu vou orientar, o gestor orienta por aquilo. Você tem que evitar isso, ao máximo. Ser técnico, vai ter momentos que você vai ter que usar esse processo, não tem jeito, tá? O modelo anárquico é o pior de todos, é aquele que você, né? Eu vou decidir porque eu estou no desespero, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então vou tomar aquela decisão que é mais fácil. É o pior tipo de decisão que você pode tomar. Existe alguma que eu tenho, por exemplo, um alto grau de incerteza e uma grande ambiguidade, um grande conflito. Estou tomando a decisão que eu preciso fazer alguma coisa. A pior coisa que eu posso fazer é esse, né? Eu tenho um modelo processual que está orientado para os objetivos que eu quero alcançar, pelas múltiplas opções e soluções alternativas. Então, eu tenho baixa ambiguidade, está vendo? E tenho uma alta incerteza. Eu tenho que usar um modelo processual. E quando eu tenho um modelo racional orientado para objetivos, guiado por regras, rotinas e programas de desempenho. Pessoal, os dois melhores, esse, quando eu tenho uma incerteza baixa, ou esse, quando eu tenho uma incerteza alta, tá? Os outros dois têm que ser, à medida do possível, evitados. O político não vai ter jeito se você tiver em alguma instituição, uma multinacional, até uma instituição, às vezes, governamental, seja da administração direta ou indireta, você tem que ver as questões políticas, né? E o modelo anárquico, aquele que tem que ser evitado por qualquer gestor, porque o resultado do modelo anárquico, normalmente, é quase que imprevisível, tá? Pessoal, essa foi toda a nossa disciplina, né? Só tem aqui exemplo de algumas decisões, né, para você ler depois. O exemplo não cai, tá? Fatores que podem influenciar, né? Armadilha do processo de tomar decisão, que legal. Precisa assegurar se resolução inadequada pode ocorrer no processo decisório, baixa qualidade das informações, tem tudo a ver com aquele modelinho que a gente apresentou, tá? Então, a ideia é sempre você usar um modelo, usar esse framework para tomar decisão e evitar a ancoragem, ou seja, colocar a tua decisão ancorada em alguém, alguma coisa, ou uma decisão que já foi tomada no passado, sendo ela diferente. Ter que tomar uma decisão rápida, acelerada, porque você está comprimido pelo tempo.
ou então, se você tem excesso de confiança, eu sou bom mesmo, vou tomar a melhor decisão e pronto. É a pior coisa que um gestor pode fazer. A ancoragem tem aqui o que é, né? Aceleração do processo e excesso de confiança do gestor, tá? Então, as 3 coisas aí para você definidas, e a gente termina aqui a nossa matéria, tá? Tudo que você ia ver, terminamos juntos, terminamos aqui. A prova cai tudo, é claro que eu vou dar menos ênfase ao que a gente viu hoje, tá? Então, não precisa ficar preocupado, professor, você bolou um bolão de coisa, né? Você vai ver que algumas coisas a gente já tinha visto, o que a gente já tinha visto, eu estou dando ênfase na prova, tá? O que a gente viu hoje vai cair uma questão discursiva que eu recomendo que você faça, por quê? Porque ela mistura os 3 modelos. É um exemplo que mistura a comunicação, mistura a negociação e mistura a tomada de decisão. Então, ela mistura os 3 modelos, tá? E aí, aquela história. É claro que é a questão que mais vale na prova. Então, não deixa de fazer, tenta fazer, tá? Você vai ter o tempo, vamos dizer, dar a aula inteira para fazer, tenho certeza que vai dar e vai sobrar, tá? Então, fica tranquilo com relação a isso, tá, pessoal? Numa boa, tá certo? Não deixe de fazer a questão discursiva, tá? Não deixe de fazer. Vai ter 2, tem uma pequenininha lá no vídeo, né? Que eu sempre gosto de prova com vídeo, e essa grandona lá no final, tá? Essa grandona, tá bom? Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado aí, gostei muito dessa turma, volto a dizer. Não deixa de aplicar na tua vida, na tua carreira, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem sucedidos usando o que a gente aprendeu aqui, tá? Eu que agradeço a participação de todos. Pessoal, eu só vou pedir um favor. Depois da prova, procura aí, né, na última aula mesmo, né? Bom, obrigado por tudo. Procura aí nessa última aula, porque eu vou dar a correção da prova, a gente vai discutir, tá? Então é legal, porque a gente pode ser que, né, que tem que fazer algum ajuste. Então procura aí nessa última aula, depois da prova, né? A gente já entra rapidinho, eu vou liberar cedo, é só a gente ver as questões da prova e se tiver alguma discussão, tá? Valeu, pessoal, muito obrigado, agradeço a todos vocês, gostei muito dessa turma, falei já várias vezes, né? Continuo dizendo, tipo assim, eu não falo isso para toda a turma, não. Só falo para o que eu gosto mesmo, tá? Muito obrigado aí por ter ficado comigo até aqui. Grande abraço, né? Até uma próxima oportunidade. Tenho certeza que eu ou na pós-graduação, também dou aula na pós. Eu que agradeço, Gabriel. Obrigado. Valeu, obrigado. Grande abraço para todos aí. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão ter prova, não vai embora, não. A prova agora é sexta-feira, tá? Não vai embora, não. Faz a prova, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, hein? Não vai levar 0 na prova final, né? Pelo amor de Deus, tá? Muito obrigado, tá? Um grande abraço para vocês aí. Não, você vai falar, tchau. Eu falei, puxa vida, calma. Tem a prova, né? E depois da prova, pelo menos, procura só assistir a correção, porque se tiver um problema, uma dúvida, né? A gente verifica e aí resolve em conjunto com vocês. Vai ser uma aula bem rápida, só vou dar as questões, dar a resolução e pronto, tá bom? Grande abraço para vocês, muito obrigado, né? Boa semana, até sexta-feira, boa prova para todos, tá? Espero que vocês todos continuem, né, abrilhantando. Eu vi as apresentações de muitos de vocês, infelizmente não deu para ver de todos, né? Me gostei muito das apresentações, aprendi muito com vocês, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho comigo também. Grande abraço e até a nossa próxima aula, tá bom? Beleza, vou estar lá assistindo, com certeza, viu? Obrigado, grande abraço para vocês, valeu, obrigado. Todo mundo deu presente, né? Eu vou parar de gravar, hein? Tchau. Grande abraço, obrigado.